E aí, galera, boa tarde. A gente está começando aqui o nosso terceiro episódio do GG Cast e hoje eu vou, junto com o Gijo e junto com o Henry, que também está aqui junto com a gente, vamos receber um cara maravilhoso. GG Cast, você sabe, a gente bate papo, a gente conversa sobre a carreira, mas a gente também fala muita coisa sobre a pessoa, porque a gente gosta de saber um pouco mais, além do game, do cara, da mulher, da pessoa que tá aqui dando a sua opinião e muitas vezes não tem a chance de dar essa opinião quando tá falando só de esportes, né? Eu sou o Neves, apresentador junto com vocês aqui, tô ao lado do Gijo, Gijo sempre junto comigo. Gijo, como é que tá? Cara, maravilhoso, que dia fantástico pra estar aqui. A gente tá acompanhado do homem, a lenda do CS, né? Obrigado. Que é o Henry e também junto com a gente tá o Code. Codezeira, o cara assim... Melhor jogador do mundo, 2 anos consecutivos. Muita gente fala que é o melhor jogador de todos os tempos. Um ícone brasileiro pra todo mundo do CS. Seja muito bem-vindo, cara. Seja muito bem-vindo mesmo. Obrigado. Bom, e aí o Henry tá aqui hoje junto com a gente pra poder puxar essa conversa também, né? Não, na verdade, qual câmera? Essa aqui? Tá, é a vermelha. Eles precisavam de alguém para deixar em situação complicada sem influenciar muito no trabalho do podcast. Aí eles falaram, quem pode trazer o caos para a mesa? Aí eu tava ali sentado, me puxaram e aqui estou. Nosso agente do caos pessoal aqui, irritado. Exatamente. Caos, como diria Rômulo Mendonça, né? Pra quem gosta aí das narrações e do esporte, o Henry vem hoje pra tirar o Code da zona de conforto. Pra tirar o Code da zona de conforto é difícil, viu, galera? Complicado, Esse hein? cara aqui joga confortável em várias posições diferentes, principalmente dentro do CS. É um cara incrível. Já viu o Code fazer coisas absurdas. E, Code, é um prazer ter você aqui junto com a gente. A gente tá aqui tendo o privilégio, né, de ter você como convidado. O Gijo já falou e eu digo claramente, para mim você é uma das grandes estrelas, dito por muitos o melhor jogador de CS de todos os tempos. E 2016 e 2017, se for o melhor do mundo, me corrija se eu estiver errado. Correto. Tá correto, né? 2016 e 2017 era só aula de Code. E aí a galera foi aprendendo as aulas que o Codezeira deu e agora tem um monte de gente jogando tão bem quanto tem muita você, gente né, jogando Code? muito bem. Na época de 2016 e 2017, a gente às vezes bate um papo, né, entre a gente, galera brasileira mesmo. A gente fala que a gente inventou o meta, né? Hoje em dia a galera aprimorou o meta. Então a gente construiu bastante coisa, trouxe coisas novas e hoje em dia a galera tem um sistema diferente, mas com as coisas também do passado, né? Então a galera meio que aprimorou o que é hoje. E tá melhor ou tá pior? Tá uma melhor. pergunta boa, Tá né? melhor. Eu acho que tá melhor. Mas antigamente era muito mais difícil. Tinha muitos campeonatos que a gente entrava que a gente tinha que saber na hora resolver a situação lá, né? A gente não tinha como analisar os adversários antes. E hoje em dia você tem muita coisa. Hoje em dia o time que cria alguma coisa nova passa 10 segundos já tá no Reddit, já tá no Twitter, já tá no YouTube. Então, hoje em dia é muito mais fácil você analisar o oponente, ver as fraquezas, ver os pontos fortes também e jogar contra, né? Antigamente a gente não tinha isso. Antigamente você entrava lá, quem tivesse coisa nova e quem fosse mais inteligente para se adaptar ao momento, conseguia ganhar a partida. Então, eu acho que antigamente era mais difícil. Hoje em dia, os jogadores estão melhores, mas também você tem muitos mecanismos, né? Para fugir um pouco disso e abusar um pouco dentro de jogo. Bom, interessante, hein? Parece que antigamente era mais pro improviso, né? E se a gente fizer uma paralela junto com o futebol, era um pouco parecido com isso, né? Antigamente a habilidade valia muito mais, hoje em dia a tática a galera já tá mais preparada fisicamente. Talvez dentro dos games o CS seja o que mais se aproxima a esse tipo de comparação, porque antes jogava com talento, jogava com o que você sabia, você brilhava, você deixava os caras meio perdidos. Hoje não tem mais bobo no CS, é a grande frase. Exatamente. Qualquer time hoje em dia pode ganhar desde o top 100 até o top 1. Qualquer time pode ganhar de qualquer time, né? Então todo mundo entra muito bem preparado. Então o time que não se prepara bem contra o outro, o jogo fica complicado. Bom, já que o coach tá falando de antigamente, de hoje em dia, tem coisa nova chegando no Nubank, Didi. O que é esse tal de Open Bank aí? O Open Banking é uma novidade, assim, que tá pegando o mercado de bancos brasileiro, né? Que é você poder trazer o seu histórico de um outro banco para o seu banco novo, o banco que você quer entrar. Então isso abre várias possibilidades de você seguir com as suas finanças e toda a sua organização dentro de um banco e levar isso para o próximo sem maiores problemas, talvez. Burocracia, gente, chato. O que acontece? Você quer fazer um financiamento há 30 anos num banco. Aí não pode, tem que esperar, tem que ficar esperando aprovação. Agora não tem isso. Todos os bancos podem
ter acesso às suas informações, se você permitir, tá? Isso é muito importante, que os dados são seus, Uhum. você que permite isso. E agora fica mais fácil. E assim, parece... Ai, pra que é isso agora, gente? Os bancos que lutem por nós. Com certeza. E assim É que verdade? funciona. Eu quero todo mundo numa banheira ali, lutando pela gente, sabe? É isso. Um Battle Royale de banco. Fazer o dinheiro girar, girando assim, com eu lá só batendo palma. Desculpa, eu posso bater palma? Pode. Pode, valeu, Beto. Você E pode. Tauê. Pode, pra fazer o que quiser. Pode fazer o Tá. que quiser aí, tá? Então posso fazer a primeira pergunta? Pode, fica à vontade. É que assim, eu não assisto muito CS, sabe? Não é o jogo que eu jogo. Você joga LOL, você já jogou LOL na sua vida, pegou diamante. Sim. É correto. É Correto. que a gente tava conversando ali atrás. Ah, aprendi. Aí, eu queria saber se, assim como no League of Legends, que a gente vê muito, o pessoal meio que se detesta, né? Tipo, tem alguém que você, pessoas que você não se dá muito bem e tal, existe hoje, só pra eu começar com muito fogo, assim. No negócio. Eu acho que não existem pessoas que se detestam, não. A gente é muito tranquilo quando a gente, né? Com os outros times, por exemplo, a gente tem uma relação muito boa também. Dentro do time, você tem que ter uma relação muito boa. A gente tinha quando a gente foi melhor do mundo, a gente sentava na mesa às vezes pra jantar, ou às vezes pra tomar alguma bebida mesmo, quando a gente tava no dia de folga, no campeonato, e a galera sentava junto, a gente conversava, ajudava também, e a gente não tinha muita rivalidade, né? A rivalidade, ela é dentro do jogo. Fora de jogo, a gente é amigo de muita gente. Todo mundo se respeita, todo mundo se respeita, adora. Ah, não. Todo mundo não, né? Tem alguns times que não batem de frente com o outro, né? Tipo, não são muito amigos, ou às vezes também pela língua. Então, tem muitos times, às vezes, que preferem não falar, tipo, inglês, por exemplo. Eles se comunicam entre eles mesmo e fica ali, entendeu? Mas, a gente que é brasileiro, a gente que é bem tranquilo, a gente sentava lá, todo mundo que sentava lá com a gente trocava uma ideia tranquila e pra gente é assim. Ah, é que assim, é muito raro eu ver isso acontecer. acho Isso que CS, pra mim, é. eu tinha uma outra imagem. Ô, Cody, eu vou dizer, você tá fazendo a boa aí também de um cara que já tem muitos anos de experiência, né? Porque não foi sempre assim, não é sempre assim. Hoje em dia, o amadurecimento do esporte está fazendo com que os jogadores pensem mais na carreira e menos nessa negócio de briga e de birra Com certeza. que existia mais antigamente, né? Existia. Antigamente você tinha uma rivalidade. Mas no CS em si, a gente tinha uma rivalidade mais dentro do server mesmo. Então a gente entrava, a gente impunha o nosso respeito, né, dentro do servidor, né? Mas fora do servidor, a gente sempre foi muito assim. Muitos times também, muito assim também. Óbvio que foi o que eu falei, né? Tinha times que às vezes nem sentavam na mesa porque não gostavam de sentar lá e, vida que segue. Cada um com seu problema, né? Mas a gente sempre foi uma galera assim que a gente sempre teve uma turma muito aberta. Então a gente sentava com vários times, ou a gente às vezes tá sentado, a galera falou, pode sentar aí pra tomar uma com vocês? Senta aí, mano. Com a gente não tinha erro nenhum. E a gente trocava muita ideia sobre jogo também, até ajudando os outros também. Então, a gente não tinha muito problema com isso não. Existiu o amadurecimento do cenário. Só pra galera que tá chegando agora, talvez você esteja acompanhando o primeiro podcast do Cody, que já bateu papo com muita gente, né? Com os grandes aí do podcast, mas eu quero saber de uma coisa aqui, Cody. Quando você estava aqui no Brasil, estava jogando no cenário brasileiro, estava se destacando ainda, existia essa troca mais fácil entre os jogadores, e até por isso o Brasil revelou vários e vários talentos dentro do CS, né? E a galera fala, o cenário brasileiro, às vezes fica nesse comentário da comunidade, o cenário brasileiro não é tão forte. Eu falo, cara, você tá maluco, velho. Os fortes que estão lá fora, os caras que induziram todo mundo a jogar o CS de hoje saíram daqui. E essa exportação de talentos deixou o CS muito grande no mundo inteiro. Porque todos os seus companheiros da MBR, né, e dos outros times que passaram aqui pelo Brasil foram lá pra fora e ensinaram a galera a jogar CS. Hoje, você acha que ainda continua nesse ritmo? A galera hoje está sendo descoberta ainda mais cedo? Eu acho que hoje é muito mais fácil ser descoberto do que antigamente, né? Antigamente a gente não tinha os mesmos mecanismos que a gente tem hoje, né? Vou dar um exemplo. Antigamente a gente jogava ESEA, que era uma liga que a gente tinha. Sim. E era a única liga que a gente tinha aqui no Brasil, né? Então, antigamente, para você ser revelado, você tinha que era aquele momento, entendeu? Você tinha aquele seu momento, uma chance, e era ali, entendeu? E aí, com o tempo, foi surgindo alguns campeonatos ou outros, mas eram muito poucos. Eu acho que, se eu não me engano, a gente jogava 3 campeonatos no ano. E só a liga da ESEA durava 3 ou 4 meses aqui no Brasil, se eu não me engano. E era ali, era seu momento, a hora que você tinha que se revelar. Hoje em dia não, hoje em dia você tem a Gamers Club, você tem outras empresas também que fazem eventos, então é mais fácil, né? Você tem vários campeonatos, você tem a Liga Amadora, que tem hoje. Então hoje em dia é muito mais fácil para você se revelar, né, como jogador. Eu acho que o maior problema dos jogadores brasileiros é que eles sonham muito pequeno. Eles tentam dar o máximo deles, só que quando eles encontram uma barreira, eles param. E eles não conseguem ultrapassar essa barreira. E se você for ver aí, eu dou vários exemplos. O time da Fúria hoje em dia que está aí fora foram jogadores que entraram um pouco mais para frente da gente
e que estava com esse mecanismo um pouco mais facilitado aqui no Brasil de se provar. Sim. E eles estão até hoje, mas foram pessoas que sonharam muito grande, né? E eles estão juntos até hoje, pô. Você vai pegar, são 5 meninos que estão até hoje. Acho que o único que saiu foi o Weibo na época, mas os 4 se manteram lá e eles estão mandando bala. Então, hoje em dia, você tem jogadores excelentes no Brasil, você consegue revelar jogadores excelentes no Brasil. Eu jogando mesmo aqui, eu conheci vários jogadores que são muito bons. Principalmente um menino chamado Snowzinho, tem 14 anos. Como é que é o nome? Snowzinho. Tem 14 anos de idade e pra mim ele me surpreendeu bastante. Pela idade que ele tem, ele já joga igual uma pessoa que joga há, sei lá, 10 anos CS. Sem Olha brincadeira. só. Mas isso é assustador também, porque assim, Isso é assustador. antigamente, a gente, né, pelo menos na minha época, de internet de escada, a gente teve a transição. Agora as crianças elas já nascem com tablet. É verdade. Sim. E eu acho. O mundo vai girando, né? A gente tá numa era tecnológica, né? Então, querendo ou não, cada vez mais a galera vai descartando um pouco, né? Televisão, essas coisas, e vai se aproximando mais da internet, né? Então, eu tenho muitos sobrinhos que eles só querem jogar. Querem jogar de qualquer jeito, eles querem sentar no meu computador, jogar, quer que eu ensine, então... tá mudando um pouco da geração, né? E Qual que é a sua idade hoje, Code? Eu tenho 26. 26. Você ainda é 10 anos mais novo que eu. Na minha época que eu comecei a jogar, que o Henry tá falando essa época de discada e tal e tudo mais, não existia o sonho de ser jogador profissional de videogame. Não existia. Não existia, cara. Antes a molecada preferia ficar na rua chutando bola porque existia o sonho de jogador de futebol. Hoje, ao contrário. Sim. Hoje em dia todo mundo tem um tablet, todo mundo tem um celular. Free Fire aqui no Brasil, absurdo. Gigante. Isso pra mim foi o que mais ajudou o esporte eletrônico aqui dentro do Brasil, foi o Free Fire. Sim. Tirar pessoas de comunidade. E é maravilhoso de ver isso, cara. É uma coisa assim que, querendo ou não, você ajuda também no crescimento, um crescimento absurdo dentro do esporte eletrônico em geral, né? E é muito bacana ver isso, ver pessoas que não só sonham em ser jogador de futebol, ser um engenheiro, ou ser um médico, mas também que sonham em ser um jogador profissional de esporte. E muitas pessoas, como que foi e tal, como que você se tornou? O primeiro passo é você não desistir, cara. Você tem que sempre... Você tem um muro na sua frente, você tem que atravessar o muro, não interessa qual grande ele é. E o maior problema das pessoas é que elas sonham muito baixo. E às vezes elas desistem por isso, né? No primeiro obstáculo elas acabam desistindo. E tem que... Será que não é muito culpa também do que a gente vai dizer hoje em dia também, essa coisa do imediatismo, Code? Porque hoje em dia se fica famoso muito fácil. Exatamente. Ou muito rápido. Não fácil, mas rápido, caso você consiga fazer um conteúdo que exploda, que você viralize. De um dia para o outro você sai do nada pro topo. Tá todo mundo de olho também, né? Porque O tá tempo todo todo. mundo de olho, fica fácil acesso e tal. E aí a garotada pode achar ou pode entender que na carreira dentro do esporte, se jogar profissionalmente, também deveria ser desse jeito, né? Mas é um pouco diferente, né? Você vê a criançada que explode assim, é um ou outro. É muito difícil você criar alguma coisa que alguém já não está pensando nisso, né? Às vezes até a gente bate um papo, às vezes até com a minha família, é difícil inovar alguma coisa. É muito difícil. Então, são poucos que inovam. Só que as pessoas que, hoje em dia, que se revelam dentro do jogo, é que nem eu falo, às vezes a galera quer ser jogador de CS. É muito mais difícil hoje em dia você ser um jogador profissional de CS do que ser um de Valorant. Porque o jogo é novo, né? E quando eu comecei a jogar o CS era novo. Então foi quando lançou o update, eu falei, não, esse aqui eu vou investir. E Entendi. eu joguei. Acho que, se não me engano, em um mês eu tinha 1000 horas de CS. Nossa. Então, é bastante tempo jogando, entendeu? Então, você tem que investir um tempo absurdo no jogo para você crescer um profissional, né? Não adianta você achar que, eu tenho um talento, vou lá jogar lá, sei lá, 2 horinhas, 3 horinhas, é isso aí, vou ficar nisso aí e vou me tornar profissional. Não, tem que jogar 10 horas, 8 horas, tem que analisar o seu jogo, tem que jogar bastante, tem que assistir os outros times jogando. Então, é uma série de fatores, né, para você se tornar um jogador completo. E hoje em dia, as pessoas que buscam jogadores, elas querem buscar jogadores novos, mas também querem buscar jogadores que buscam por conhecimento e querem ser um jogador completo. Não é só, o cara tira bem ou o cara é bom jogando. Não, você tem que ser completo. É o que todos os times buscam hoje em dia. Snowzinho é o novo Coldzera. Eu já falei pra ele que eu vou adotar ele. Já falei pra mesmo? ele, falei pra ele, vou te Tem adotar. tudo a ver, né? Eu Snowzinho falei, com Coldzera. E combina. por sinal, o nick dele é Snowzinho, porque ele falou Porque que era era muito fã. Ah, E aí, como eu legal. usava Coldzera, ele falou assim, pronto. vou ser o Snow. Aí conquistou. Legal, né? Não Que tem legal, como. hein? Lembrei que eu vou adotar ele. Que da hora. Eu acho uma excelente ideia. 14 anos, jogando 14 muito. anos jogando muito bem. Isso me impressionou muito. Foi o jogador que mais me impressionou aqui no Brasil.
Coldzera, me conta uma coisa. Você é solteiro, você namora? Eu agora tô namorando. Namorando, tá. Mas assim, eu não sei se isso vai causar algum problema, mas vou perguntar se você, qualquer coisa você esquiva. O fato de você ser um jogador super influente, as pessoas te conhecerem, isso potencializa o seu sucesso com... Entendi. Ficou bem claro. Boa, Potencializa, né? Querendo ou não, pô, ontem eu fui sair com os amigos e, pô, querendo ou não, a galera me conhece também. Eu tava com o Lincoln também, que é o Fênix, né? Sim. A gente tava junto. Então a galera pede pra tirar foto e tem muita gente que olha e tal. E, querendo ou não, potencializa, né? E você iria pro de férias com ex? Já que você falou do Lincoln, Olha, né? se eu fosse pro de férias com eles, eu acho que eu ia apanhar das minhas vezes. Eu É acho tanto que ela assim? tem bastante. E aí, mas eu nunca tive vontade de ir pra um reality, não. Nunca tive. Nem BBB, nada? Nem beber, nada. Nunca tive. Não precisa também, né? O pessoal te adora, te ama, só Nunca jogando, tive tá bom. vontade, não. E como que é essa coisa, tipo, de ter esse encontro sempre, assim, com fã, pessoal que te acompanha? Já aconteceu alguma coisa, tipo, calma, cara, você tá sendo um pouquinho demais, assim? Não, eu sou muito de boa, cara. Eu, quando eu vou assim... Porque é que nem eu falo, pô, quando a gente vem pro Brasil jogar, são poucas vezes que a gente vem pro Brasil, né? Então, a nossa maior parte do tempo a gente tá fora. Sim. Então, a gente não consegue se aproximar muito dos fãs aqui. Então, teve um campeonato em Belo Horizonte, por exemplo, que eu fiquei até a luz apagada do estádio. Fiquei 5 horas assinando pra todo mundo. Tentei atender o máximo de pessoas possíveis, né? Porque, querendo ou não, a gente passa muito tempo fora. Então, a gente quer se aproximar e a gente, às vezes, não sabe como se aproximar, né? Então, quando a gente tem os eventos aqui, a gente tenta fazer o máximo que a gente pode pra tentar atender todo mundo e deixar todo mundo contente. Que legal. Isso é muito Muito legal show. também, é uma questão de respeito, né, Claudio? Exatamente. Eu já ouvi atletas de esportes falando que muitas e muitas pessoas te assistem durante tantas e tantas horas, então você pegar e dar um pouco, às vezes 1 minuto de atenção como retribuição para os fãs, é algo muito legal. E é legal exatamente. saber que você dá esse valor aí pra essa galera do CS, que é apaixonadíssima, e tem muita gente também que muitas vezes nem acompanha o CS no dia a dia, mas sabe quem é o Mas sabe Coldzera, né? E a gente sempre reserva um tempinho. Isso acho que é o mínimo que a gente pode fazer, né? Muita gente passa horas e horas aí, como você disse, assistindo a gente. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. E tentar se conectar ao máximo também pra galera ver que a gente não é só o Coldzera, não é só o Fallen, por exemplo, o Taco, o Fer, mas que a gente também é humano, né? E a gente quer se aproximar deles também. Cody, vou te fazer uma pergunta que eu quero saber agora. Quem é o melhor jogador de CS do mundo hoje? Hoje, Simple. Com certeza absoluta. Quem é o melhor jogador de CS do mundo de todos os tempos? Device. Eu acho que é o Device. Quem é o melhor BR jogador de CS de todos os tempos? Aí sou eu. Ah! Não, eu acho que hoje em dia o Simple, ele tá botando números muito, muito fortes, né? É difícil você olhar e falar, não, cara, ele é um cara que tá fora da linha. Sim. O Device eu indico como o melhor jogador de todos os tempos, pela consistência dele, de estar no top 5 todos os anos, né? E também é o maior campeão que tem, né, na história. E no Brasil, eu acho que eu me encaixo, porque tudo que a gente conquistou, né? Eu acho que para ter um time brasileiro igual teve o nosso, eu acho que vai demorar muito tempo. A gente era muito bom fora de jogo, a gente tinha uma conexão diferente. E dentro do jogo a gente também tinha uma conexão diferente, né? A gente nunca precisou parar para montar 50 estratégias para jogar, não. A gente se conhecia no modo de... Só de olhar como a pessoa o boneco do outro estava agindo dentro do jogo, a gente sabia se completar. Então, legal demais. quando você para formar um time assim, é muito difícil, né? Tanto que os times que ficaram no topo foi a gente, Astralis, NiP, Fnatic e um tempo Liquid, né? Mas os times que dominaram mesmo, que tem uma predominância muito forte, foram apenas 4. Então, quando você monta um time que tem uma predominância muito grande, para você montar, tem que ter uma conexão diferente. Então, eu acho que vai demorar ainda um tempo pro Brasil montar um time que vai se conectar muito bem. Eu te perguntei isso porque a gente tem sempre aí todo ano aquela coisa de escolher o melhor jogador de CS, né, do mundo, e isso vai muito do rating dos jogadores, que muitas vezes não tem nada a ver com os títulos que eles venceram, né? Eu acho que o cálculo é baseado na quantidade de eliminações que você faz, quantidade de clutches que foram feitos dentro do jogo, se desarmou, Bom, tem um monte de variáveis que acabam sendo escolhidos. Teve jogador aí que foi campeão de tudo no ano e não saiu eleito o melhor do ano. E você acha isso justo, essa maneira de escolha? Ou você acha que um título vale mais do que isso? Eu tava discutindo isso esses dias. Eu não acho justo. É a Não mesma acha? coisa da gente falar no futebol. Tá, o Messi vai lá, ganha 2 Champions. Certo? Teve, sei lá, tantos gols, só que o Cristiano Ronaldo vai lá e não ganha nada no ano.
tem uma temporada excelente, mas não ganha nada. E ele se dá bola de ouro pro Cristiano Ronaldo. Eu não acho certo. Eu acho que ser o melhor é você se provar com títulos também. Eu acho que títulos deveriam contar muito. Eu acho que 2018 foi um pouco injusto o Device não ter ganhado o top 1. E quem ganhou foi o Simple, pelas estatísticas, né? E aí, aí você fala, mas são estatísticas individuais. Não, tudo bem que é estatísticas individuais, mas o Device teve 8 MVPs. Então, é uma estatística individual. Só que como isso não entra no papel, né? Então, eu acho um pouco injusto esse lado, né? Aí, muita gente fala, mas o time do Astralis era muito mais forte que o time do Na'Vi na época. Mas eles trabalharam para ser mais fortes. Entendeu? Então, tipo, eu acho muito errado você só somar a estatística do jogador individualmente. Eu acho que muitas coisas deveriam contar também. E também, se você for analisar, eu analisei esses tempos, Astralis de 20 campeonatos que eles jogaram foram os 20 mais difíceis do ano. O Na'Vi também jogou alguns campeonatos fora dos campeonatos principais, né? Então, querendo ou não, o jogador consegue boostar um pouco da estatística dele fazendo isso. Então, eu acho que deveria contar muito mais coisas para ser o melhor jogador do mundo. Caramba, que interessante. E você acha que, tipo... Aquela coisa, acho que todo mundo deve perguntar isso em vários momentos, mas... Dream Team brasileiro hoje, qual seria? Hoje. Putz, Dream Team brasileiro hoje... Putz, cara, você me pegou, hein? Eu acho que eu botaria o Fallen, o Taco, que o Taco é uma peça principal em todos os times, eu já falei bastante disso. Muita gente, às vezes, analisa por estatística e... O CS não é só estatística. Às vezes, um cara pode matar 30, só que os 2 rounds que ele entregou podem ser os 2 rounds chaves do jogo. Às vezes, o cara que matou 3, pode ser que as 3 kills que ele pegou, pode ter sido as 3 kills que ele decidiu o jogo. Então, eu encaixo o Taco no time por ser um bom teammate, também por ser um jogador que ajuda o time, não só joga para ele mesmo, mas joga para o time. E eu encaixaria o Yuri e o Cacerato. Eu acho que esses dois são muito diferenciados. Eu acho que eu acho que esses dois fazem a diferença no time da Fúria. Então, se o Coldzera hoje fosse o técnico da seleção brasileira de CS, Copa do Mundo de CS amanhã, eu botaria esse time. Coldzera levaria essa seleção brasileira de CS. Seleção brasileira, com certeza. Sobre jogar profissionalmente, que eu tenho essa dúvida muito nas outras áreas. Até quando você pretende jogar profissionalmente? Você pensa assim... Olha, eu acho que na vida existem prioridades, né? Minha prioridade ainda é ganhar, sair, ainda voltar pro topo, como um time, né? Mas eu não sei, né? Isso é muito relativo. Muita gente fala, mas tem jogador que perde o reflexo com 30 anos, 32 anos. Não é que perde o reflexo. É com 30? Não, é que a galera meio que julga, né, na verdade. Não né? que eu tenha. É que a galera meio que julga, mas é que existem prioridades diferentes na vida, né? Sim. Então, às vezes um cara com 30 anos quer ter filho, quer ter uma família. É verdade. Então, acaba tendo empecilhos, né, na vida dele. Então, ele acaba escolhendo querer ter uma família. Então, ele não tem mais tempo para jogar igual ele tinha antes, por exemplo. Agora, um cara que tem 30 anos, ele pode escolher querer jogar 24 horas da vida dele. E ele vai ficar bom. Porque ele tem experiência, ele já é mais maduro, ele já sabe como ele tem que ter uma rotina para, né, se enquadrar. Ele sabe como voltar, performar. Então, é questão de prioridades, né? Minha prioridade no momento, não sei até quando, pode ser 2 anos, pode ser 1 ano, pode ser 3, não sei, é jogar e voltar pro topo. Então, eu acho que é muito relativo isso. Então, aí fica mais difícil saber quando ele quer parar, por quê? Porque Não que eu queira que ele pare, tá? Só uma pergunta, porque eu joguei profissionalmente um tempo League of Legends. Foi uma das piores experiências que eu tive em toda a minha vida. Porque, assim, é pressão em cima de pressão, em cima de pressão. Eu não sei como é que vocês aguentam, sinceramente. É tranquilo. Antigamente a gente tinha um pouco mais de pressão, né? Por causa que a gente jogava pelo time brasileiro e tal. Hoje em dia, que eu joguei pelo time internacional, querendo ou não, a pressão abaixa um pouco. Né? Porque a galera não fica mais tão em cima igual ficava antigamente, por performar, o resultado. Mas, querendo ou não, a gente também já ganhou tanto campeonato, então, querendo ou não, essa pressão vai aliviando um pouco, né? A gente já se provou. Então, óbvio que a gente quer se provar de novo, óbvio. Mas a gente já se provou, então a gente sabe do potencial que a gente tem. Então, por mais que a torcida fique no pé, a gente sabe o quanto que a gente está trabalhando e o quanto que a gente precisa mudar para acertar as coisas. Então, essa pressão pra gente já não existe mais. Mas você tem 26 anos, nos seus 30 anos, 32, você pensa em continuar, você se imagina jogando. Me imagino jogando. Se não jogando, talvez sendo abrir uma loja de 1,99 na Paulista. Tá vencendo coach. Não sei. Nunca se sabe, né? Coldzera. Coachzeira. Vamos mudar agora já, dá para os 30 anos para mais. Vai ter. Desculpa aí, o fã do Cold, né? Mas eu não podia deixar passar essa não, Cold.
Mas é um bom futuro, hein? É, Porque, sim. querendo ou não, daqui a 6 anos, o esporte ainda vai estar maior do Vai que tá está maior do que hoje. tá Com hoje. certeza. Vai ter uma galera aí querendo ser descoberto e você como treinador. E aí, não só você, mas toda essa galera que está jogando hoje, que está fazendo esse caminho inicial, vai chegar um momento que vai estar parando e aí vão se estruturar ainda mais. A chance da gente ter um esporte ainda mais forte, porque vão ter ex-atletas, né, jogando, ex-jogadores por trás disso tudo, organizando, vai melhorar o amadurecimento dessa Exatamente. garotada, né? Porque tem muita coisa que vocês tiveram que descobrir como fazer, né, Cody? Teve. Ixi, na época que a gente era leigo, né, digamos assim, no jogo, né? A gente aprendeu a jogar mesmo fora. Não tem como, a galera inventa as coisas e às vezes a gente estava nos Estados Unidos, eles jogam outro estilo de jogo e chegava na Europa, era totalmente diferente, a galera já estava com meta totalmente diferente, estava muito na frente, então a gente ia correr atrás. Então, querendo ou não, o CS ele sempre se inova, né? Cada ano ele sempre se inova. Então, você tem que sempre estar atento ao que inovou. Então, por isso que a gente fala, sair do Brasil e ir competir lá fora, assim, de uma hora para outra, é muito difícil. É outro estilo de CS, outro estilo de jogo que a gente joga aqui, lá fora é outro estilo de jogo. Então, você tem que parar um tempo, ir lá para lá treinar, você tem que entender como funciona a mecânica de lá, como os times jogam, e aí sim você consegue adquirir um próprio estilo de jogo também. E a Europa continua sendo, assim, a meca do Com meta, certeza, os melhores times estão na Europa. Todo mundo lá. Os melhores times estão na Europa. E como que foi a sua experiência? Porque você ficou um tempão, Suécia, tudo mais. Foi muito bacana ficar lá. Querendo ou não, você acaba tendo uma visão diferente de jogo, né? A visão que eu tinha do nosso jogo, quando a gente foi para os Estados Unidos era outra visão, foi para a Europa era outra visão. Então, querendo ou não, você vai aprendendo um pouco da cultura de cada continente e vai ficando cada vez melhor. Então, hoje em dia, eu posso dizer que eu estou mais completo, digamos assim, né? Não só como jogador, mas como pessoa também, né? Porque a gente lida com culturas diferentes, né? Eu lidei com culturas diferentes, né? Então, querendo ou não, você acaba tendo uma visão e um respeito diferente também, por isso. Já teve alguma situação de choque, de conhecer culturas diferentes, estar em outro país? Não. Nunca Te pararem no tive, não. aeroporto e te revistarem o tempo inteiro? Aconteceu, sempre acontece comigo. Não, nunca tive isso, não. Não? Sempre acontece comigo, é muito Eu não bom. sei por que o pessoal se encrenca comigo. Mas você nunca passou por uma situação de, tipo... Por exemplo, eu fui pra Berlim, brasileiro atravessa a rua em qualquer lugar. Tipo, você não pode atravessar fora da faixa. Nossa senhora, veio policial pra cima de mim. Falou, então, tem uma faixa. Não, isso não. Eu sempre respeitei bastante. Ah, Porque aí eu vi os outros, todo mundo parava no farol, a gente parava também, entendeu? A gente parava abrir, a gente não passava. E do cara era porque dá uma vergonha também. Pô, tá todo mundo parado, você passar sozinho? Pô, a galera fica te olhando e fala assim, mano, que bosta é essa? Tá louco? Então, eu nunca fui... Nada nunca me chocou, porque eu nunca fiz nada que os outros não estivessem fazendo, né? O Cody falou isso. Tá vendo, R? Pô, não, mas coisa Você- simples. você Culinária. Culinária. E aí, alguma coisa que Alguma coisa. já sentiu falta de comida? Eu falei assim, nossa, a comida desse lugar aqui não me agrada até você se acostumar. já Como é que senti foi? falta de arroz e feijão, né? Que é Arroz e feijão? o padrão, né, daqui, né? E lá nos outros países não existe arroz e feijão. Alguns países existem arroz, mas feijão não é muito comum. Ah, mas não o arroz é comum. ruim. O É, arroz, o quando arroz não é é um brasileiro, é pouco ruim. ruim, Tem um gosto de papelão. Nossa, sim. É diferente. Então eu sinto muita falta de arroz e Pra feijão. onde você já foi? Esses lugares? Nossa, fui pra bastante país. Acho que China, Dinamarca, deixa eu ver, Estados Unidos, Turquia, Alemanha, Suécia, deixa eu ver o que mais, Dubai, acho que deve ter outros aí que eu não lembro muito bem não. Você é o tipo de pessoa que Já colocaria foi a vários, já foram bandeira vários, já. do país que você viajou na bio do Instagram? Não, Eu gosto mais de você agora. não faria isso. Fica Minha uma bandeirinha dica só aí do pra Brasil quando- só tá bom. Né? Já deu, já tá o suficiente ali. Tá enfeitando, tá bonitinho. Mas, cara, tem um amigo meu que tá mudando pra Suécia agora. E aí eu já tava começando a ver assim, pô, o que tem de bacana pra fazer lá e tal. Eu vi que tem umas baladas eletrônicas massa lá, né? Tem muita neve. Tem muita Que é neve. só neve só. Você não chegou a ver, então, esse lado, assim, tipo, vida noturna na De Suécia? vez em quando a gente tinha um tempinho, a gente saía, né, Aham. pra dar uns rolê e tal. Conheço uns negocinhos. Demorou, depois você me passa. E você escuta o quê? Eu sou muito eclético, escuto de tudo. Eu não Mas ligo, tipo não. o quê? Assim, Metallica, não, Pablo escuto Vittar? bastante sertanejo. E o quê? Eletrônica. Aqui no Brasil mais Chamou o funk, Pablo né? de Porque novo, cara. agora é a moda aqui do Brasil é bastante funk, então o que Entendi. rola. O que estiver tocando é O aquilo que mesmo, estiver né? tocando aquilo mesmo, é isso aí, tamo junto.
Tem erro não. Eu sou nesse pique aí. Eu já, Bem por aí. coloca aí a música aí e vamos curtir aí o que tá Já era. acontecendo. Uhum. Se Né? o pessoal estiver curtindo, tá... E por falar em curtir, Sensacional. vamos mudar aqui agora, vamos voltar pro CS um pouco. Qual que é a posição dentro do jogo que você mais curte jogar, que você mais se diverte, onde o Cold fica à vontade? Olha, geralmente eu fiz duas posições que eu gostava muito de jogar, né, na época que eu tava com o time brasileiro. Uma era Lurker, que é o cara que fica mais afastado do time e joga pela informação, né? E Sim. joga mais, digamos, um jeito mais sujo, né? Cortando a rotação e essas coisas. E de suporte, que usava muita granada, fazia a galera entrar, suportava a galera entrar e jogava pras trades, né? Que é trocar as kills de um pro outro. Então alguém morre do seu time, eu vou lá Você vai e lá e rebato cobra. e cobro a kill. Então, essas duas funções que eu mais gostava de jogar. E no Phase eu fiz um pouco mais de ponta, solo bomb. Eu não gostava muito, mas era o buraco que a gente tinha, então eu decidi cobrir o buraco. Falei assim, vou tentar. E foi por isso que você saiu, né? Exatamente. Eu Eu chutei aqui, falei. Exatamente. Não. Que isso? Mas eu saí porque eu não me sentia confortável, né? Entendi, Então, tipo, não era uma coisa que, tipo assim, eu penei praticamente 2 anos, tipo, numa posição que eu não era tão confortável. E falei assim, tipo, não tá legal, também o clima também não tava legal do time. E eu falei, vou querer encontrar um desafio novo, porque eu sentia que eu conseguia dar mais do que eu Saquei. dei. Então, tipo assim, eu não consigo... Eu tentei ficar, tipo, tentei mesmo, mas chega uma hora, assim, que eu olhei assim e falei assim, não tô rendendo. Tipo, eu sei que eu consigo render 30%, 40% a mais, só que eu não tô conseguindo render. Então, tipo, não é uma posição que eu consegui realmente me definir lá, entendeu? Eu falei assim, não, consegui, realmente tô confortável, não. Eu cobri o buraco porque o time tinha esse buraco enorme e ninguém gostava de fazer. Então eu falei, se ninguém gosta, eu vou me arriscar a fazer e vamos ver no que dá, né? E você faria isso de novo? Não. Nunca mais? Não. Né? Eu nunca jogo na mais. minha agora e... Nunca mais. Eu acho que é o que eu sempre falo, tipo, no time todo mundo tem que tá ao 100%, né? Quando você tem alguém que não esteja confortável 100%, querendo ou não, fica difícil, né? O time não consegue ter uma sinergia, uma química muito forte. E eu senti nisso no time, por exemplo, né? Como eu não estava conseguindo dar o meu 100%, eu senti que na minha parte eu não conseguia trazer tanta química que o time precisava, por exemplo. Mas você acha que quem estava fazendo as duas funções que você mais gosta de fazer eram melhores do que você fazendo aquilo? Eu tô aqui para provocar mesmo. Na sua sensação, Cold, assim, pô, eu faria melhor isso aí. Não sei por que eu fui decidir tapar o buraco, sabe? Eu sou um jogador que eu não ligo de tapar buraco. Eu sou um Ok. jogador. Eu sempre fui também isso no MBR também. Quando a gente contratou o Phelps, por exemplo, ele não gostava de jogar na posição, eu falei, tá, eu jogo. E a gente encaixou muito bem o time, só que ele fazia muito bem a minha posição também. Entendeu? Então eu não ligo de trocar posição. Tipo, só que a pessoa também tem que se entregar, sabe? Tipo, ela tem que dar o Entendi. 100%, 10% Já me dela respondeu. pra ela se provar que ela merece, Pro entendeu? resultado final O ficar resultado final melhor. fica bom, entendeu? Então, porque eu sei que na minha posição que eu jogo, eu sei que eu vou tentar dar o meu 110%. Só que acho que no Phase eu não sentia isso. Eu sentia às vezes que o time tava um pouco, a harmonia tava um pouco, a sinergia tava um pouco dispersada. Então, tipo, é difícil você falar, mas eu jogaria melhor. Não sei, talvez eu poderia também ficar na mesma posição e também ter a sinergia também atrapalhada. Sim. Entendeu? Então, mas tipo, o jogo é um conjunto. E se o conjunto não tá se dando bem, querendo ou não, é difícil encaixar um time, né? Então, teve uma época que a gente jogou bem, só que teve uma época que a gente decaiu de novo. Então, tava, tipo, a gente não atingiu uma Tava constância oscilando, boa. né? Sempre tinha uma oscilação. E esse foi o maior motivo que eu decidi sair do Phase, né? Por não estar contente com o meu jogo e também pelo time não estar tendo uma sinergia muito forte. Certo. A gente falou de comida, sentir falta de comida de casa. A produção tá me sinalizando ali que chegou um negocinho pra gente. Coisa boa, coisa Isso é boa. pra gente? Coisa boa. Ah! E olha só. Será que isso daí é arroz e feijão? Tem um arrozinho e feijão? Ó, do jeito que eu tô, pode vir um marmitão que tá tudo certo. Esse é teu. Então, vamos ver aqui. Ó. Vamos ver o que tem aqui, ó. Gente, é o seguinte, tá rolando agora em agosto. Cara, tem bastante coisa aqui, por sinal, hein? Tá rolando show de ofertas, talvez. Tá manjando do que se trata? Mano, fala aí. Fala aí, eu tô comendo Fala aqui. aí, fala aí. Cara, Mano, Show de ofertas que eu falei hoje, a gravação inteira, que foi maravilhoso, que eu tava esperando isso aqui, que era pra ter chegado, e eu fiquei ansiosíssimo, e só chegou agora. Mas o show de ofertas é que é a partir de agosto. Qual que é a câmera? Do meio. Desculpa, o Beto tomou um tombo aí, perdão, Beto. Tá. O show de ofertas, em agosto, a gente vai ter várias promoções, vai ter mercado, prato de 99 centavos, vai ter comprar código, aqueles códigos que você usa pra poder ganhar desconto, tem muita coisa. Nossa, é bom demais.
Tô muito feliz, obrigado, eu tava querendo isso mesmo. Não, é sensacional. Então dá uma olhada, né? Redes sociais do iFood, dá uma olhada em tudo que tá rolando no show de ofertas. E a gente tem bastante coisa aqui, cara. Tá. Tem, ó, ainda no iFood ainda vem um Guaraná aqui, ó. E Exatamente. Vocês estão também. ligados, você de casa tá ligado que tá rolando aí a promoção dos 100 anos do Guaraná Antártica, né? Você pode ir lá se inscrever, tá tendo muita coisa legal. Não é fácil fazer 100 anos, não. Quem já fez 100 anos sabe o quanto difícil é. E você tá assistindo aí e tá com 100 anos já. Não é brincadeira, viu? E você pode ganhar aí, com a promoção dos 100 anos, 100 prêmios também, né? Cada latinha aí, ó, te dá a chance, vale 2 chances para você disputar os prêmios. É muito prêmio rolando, é maravilhoso. Mas essa daí dos 100 anos, eu que inventei, tá, gente? Essa eu já fiz 100 anos. Eu comecei a tirar coisa da sacola, não acaba. Saindo... Ó, a produção tá falando aqui que tá rolando um montão de coisa aqui mesmo. Que tem coisa que não é meu, Tem que é doce? meu. É tudo meu aqui, né? Tem doce? Você quer doce? Quero Não, também. doce eu não posso. Por quê? Como é que é a sua dieta, Code? É balanceada ou você come qualquer coisa e vamos lá? Aqui no Brasil eu tô comendo qualquer coisa, né? Aqui no Vai Brasil. aproveitar, né? Aproveitar quando eu vou pra lá, não tem o arroz e feijão, né? Mas aqui eu tô comendo qualquer coisa, mas Vai minha de dieta é Fuji bem ou vai de balanceada. Eu vou de fuso. Dá-lhe. Mas Maravilhoso, o... mas teu Boa foco- escolha. Mas o... Lá... Mas minha dieta é bem balanceada lá. Eu costumo fazer dieta, com as academia e tal. Mas eu também não... Quando eu tô com fome assim, não ligo não de sair da dieta, comer alguma outra coisa. Você tem alergia a alguma coisa bizarra? Não. Tem nada. Nada? Nada. Camarão Zero. vai de boa, De tudo. boa, de boa. Vocês têm alergia a alguma coisa bizarra? Leite, né? Semente do tomate. Ai, que chato. Eu tenho, Sério. Caraca. eu tenho alergia a leite e qualquer coisa derivada do leite. Mas é alergia mesmo, nem é aquela intolerância que a galera fala lá que dá uma dor de barriga, não. É alergia, Alergia eu mesmo. fico zoado. Ó, mano, esse sonzinho aqui. Mas aí é bom não ter alergia e poder viajar pra todo lado, comer o que tiver pra comer, né? Exatamente. Isso é muito, muito legal. O Code, eu tenho mais uma pergunta pra você que pode ser uma pergunta... como é que eu vou dizer? É uma pergunta assim, cara, eu quero saber... Produção, eu quero saber do Code que viagem é essa, velho? Que viagem é essa aí, velho? Ai, meu Que Deus. viagem é essa, Code? Que viagem... Isso deu uma Explica pra gente. polêmica, cara. Isso deu uma polêmica? Deu, cara. Você, o Ronaldinho Gaúcho Não, do não. CS? Não. Você tava onde aí nessa viagem? Eu fui pra minha casa de praia com os amigos. E quem são E umas essas? amigas também. Umas amigas minhas. Mas essa Bonitas casa, as você suas pode falar onde é essa amigas. casa de praia? Posso em Boracéia, a praia. Você pode chamar a gente pra casa de Bora, É, bora, bora. sério. É. Mas, ô Code, você postou isso ainda, colocou, chama seu vulgo malvadão. Eu Então, vi lá não, no pera, não, tem uma explicação pra isso. seu... É. Tem uma Explica explicação aí, pra explica isso. essa viagem aí, Code. Pera, Explica pera. essa viagem aí. Não, tem explicação pra isso, pô. É. Não, aconteceu o seguinte, elas queriam tirar uma foto. Eu falei, tá bom, tirar uma foto. Só que aí, eu peguei meu celular e deixei desbloqueado o celular em cima da mesa. E aí pegaram meu celular e postaram a foto. E elas Não escreveram, foi você? não fui eu, juro. Pode parecer mentira, mas eu juro, não fui eu. Não foi você Não que fui postou eu. essa foto? Não fui. Ó, eu não vou perguntar quem foi, porque pra você não apontar aí a pessoa que merece o título de ter postado essa foto. Porque claramente é a melhor foto do seu Instagram. Até hoje. Até né? hoje, Daqui a pouco vai. claramente. Mas, cara, Uma pessoa entrou no seu celular e postou essa foto É, sem autorização. foi. Mas já era tarde demais. E você descobriu, tipo, no Descobri dia depois ou... de 30 minutos. E quando que foi isso? Porque o do vulgo malvadão é trend recente. Que eu fui... não, eu Essa é a faz foto mais recente do umas Instagram mais dele. recente, faz umas É a última 2 foto. 2 semanas, eu acho. 3 semanas, eu acho. De onde vocês tiraram essa foto, gente? Só pra colocar o menino em saia justa? Não, não. Eu adorei muito. Não, isso foi muito saia porque justa. é o Isso foi seguinte- muito saia justa. É por isso que eu pergunto, que viagem é essa, velho? Que viagem, Porque é o velho. seguinte, eu sou fã. E, poxa, a gente curte ver a galera fazendo outras coisas além de só jogar CS, né, Code? Ou jogando Pô, geralmente qualquer jogo que eu seja. não posto essas coisas, porque eu não Eu falo da minha sei. vida privada e tal. Pois é. Aí, quando rolou isso aí, eu falei, meu Deus. Mas Meu você, Deus. você não quis apagar? Ah, É já melhor tinha deixar, rolado, né? já Já melhor tinha deixar, rolado, já a tinha galera já rolado, tinha já era. Já falado. rola print, já não Acho dá que hoje mais. em dia você apagar qualquer coisa é pior, né? É pior, Qualquer coisa é que for pior. pra internet, cara, já foi, Já tá foi. lá. Já Não era, tem como não tem lutar o que fazer. contra. Ah, mas não tem nada demais também. Não, era demais, tô. Sim.
Ah, demais. Eu- Ou vejo tem 5 nenhum demais problema. também, né? São 5 demais também. Eu, pra falar que não tem nada demais, eu tenho 5 pessoas Tava demais. A gente feliz. viu ali, a galera tá Ah, curtindo. não tem nada demais, um curtinho, tranquilo. tava feliz no dia? Eu tava bem feliz. É o que importa. É o que importa, é o que a gente espera. Um brinde de felicidade. Ele- É isso. Ele ficou vermelho. Saúde pro Code. Coldzera me conheceu hoje, ele já se arrependeu amargamente da experiência. Vamos fazer um brinde? Vamos fazer um brinde aí, ó. GGWP, né? É isso. Não é bebê não, mano. Eu já bebi, pô. Ah, Eu não. bebo Não, mais. Brindou, tem que beber, pô. Ah, é? É. Qual que é a treta? É que, na verdade, tem Quantos dois, anos né? de azar? Já fiz... Brindou, bebeu ou bateu, virou, né? Dá azar? Nossa, mas... Não. É Tá. dá azar. É. Você é supersticioso? Eu sou. Qual que é a sua maior superstição que você sempre faz, assim? O que eu sempre faço, É. pô, nunca teve campeonato aí que, pô, eu joguei bem. Aí eu falei, pô, tem que usar a mesma camiseta, mesma Sério? calça, Ah. mesmo tênis. Mesma Sério? cueca. Aham. Não, mesma cueca não, né? Porque aí é foda. Aí é foda. Ah, mas lavando tá ótimo, é assim que Lavou tá funciona a ótimo. peça de O campeonato roupa. dura 5 dias, com a mesma cueca. dias, vai nossa. virando Senhora. nela. Hoje eu uso de um jeito, amanhã eu viro ela. Dois do lados outro só jeito. também. Ah, mas aí, de um dia pro outro, ela já fica usável de novo. Ai, que nojo. E aí, A que ponto chegamos? Crianças, não façam isso, tô Não façam isso, brincando. cara. Viu? Não é porque o Code faz, você vai fazer também, é uma brincadeira. não, mas eu né, sou bem Code? supersticioso, assim. Quando eu jogava, assim, um campeonato, um jogo bem, eu tinha que usar a mesma camiseta, a mesma calça, o mesmo tênis. Isso ajudava, porque ajuda bastante no psicológico, né, querendo ou não. Você fica mais Aham. tranquilo, Fica né? mais tranquila. Aí, mas também quando eu jogava bem um jogo, a camiseta faltava só queimar ela. Trocava de camiseta, trocava de calça, trocava de meia, tudo. Cara, eu vi no... Acho que foi no MSI do LoL desse ano. A galera medindo distância de teclado, de mouse da mesa pra jogar. Você tem alguma Ah, neura não. dessa ou tipo... Não, aí eu não tenho, não. Aí eu boto o teclado só viradinho assim. Viradinho, né? É, Tem que mouse ser. e o monitor viradinho também, tá bom. Mas medir assim, não. Geralmente, quando eu meço pela cadeira, né? Então, quando eu boto, eu gosto de jogar com o monitor um pouco mais pra esquerda e meu braço pra cá pra esticar mais. Uhum. Eu não gosto de jogar muito assim, que eu estico menos, né? Então, Entendi. é só isso que eu ajusto. De Pode resto, ser legal. Royum igual eu. ansiedade, né? É. Você tem... Pô, Você- sou ansioso demais. É mesmo? Muito, muito ansioso. Você faz algum tratamento? Não, não faço nenhum tratamento, não. Aonde Depois é o de seu campeonato, tratamento? meu tratamento era, tipo, esquecer da partida mesmo. Porque se eu ficar pensando na partida, eu não durmo. Uhum. Então, eu fico, tipo... Fico botando muita Dentro pressão em do mim jogo mesmo. você é. é ansioso, Code? Dentro do jogo, se eu sou ansioso, É. não, mas minha comunicação é muito rápida. Então eu repito muito, falo muito durante o jogo. Tipo, sempre atualizo o que tá acontecendo muito rápido, ou tento ajudar muito rápido. Coisas que eu tô vendo, eu sei que vai acontecer, eu sempre alerto muito rápido. Então, querendo ou não, um pouco de ansiedade, né? Uhum. Querendo ou É. não. Ó, eu quero saber uma coisa. Você ainda se diverte jogando, Code? No campeonato, assim? Você joga se divertindo? Porque a gente costuma dizer que é muito legal ver os jogadores se divertindo enquanto estão jogando. Tem alguns que são super sérios e tal. E por mais que você esteja concentrado, você se diverte concentrado, porque dá pra fazer as duas coisas, né? Ah, eu me divirto bastante, sim. A gente, querendo ou não, quando faz um round ou alguma coisa engraçada acontece, a gente dá risada, não tem como. Mas, tipo assim, por exemplo, de jogar lá fora, eu não me divertia muito. Eu acho que, por exemplo, quando a gente jogava no NA, a gente jogava sempre a galera do time, que a gente vai Sim, junto. Então, com os a gente sempre se companheiros, divertia né? muito, Então, quando eu morei um tempo sozinho, querendo ou não, tipo assim, é mais difícil você ter algumas amizades que também falam inglês, ou porque a galera é mais fria, né? Então, Sim. tipo, você não tem tanta amizade. Então, geralmente eu costumava jogar algum jogo ou outro com meus amigos mesmo, pra se divertir mesmo, aqui do Brasil. Uhum. Mas aqui no Brasil eu tô tendo, tipo, eu me divirto muito mais, entendeu? Porque como a galera fala a mesma língua, eu tô Sim, portuguesa, então conheço muita gente, então quando a gente joga, eu me divirto muito. Uhum. Então, aqui não, e como eu não tô competindo, eu também me divirto ainda mais, entendeu? Mas se eu tivesse competindo, seria muito bom. Na época, por exemplo, que eu tava nos Estados Unidos, quando eu jogava com a galera do time, a gente se divertia todos os dias e o treino também era uma diversão muito gostosa, entendeu? Então a gente sabia a hora de se concentrar bem, mas também tinha a nossa diversão. Uhum. Agora na Europa já era um pouco diferente, os treinos já eram um pouco mais sérios. A gente não tinha tanta diversão, então a galera já ficava mais focada mesmo, 24 horas focado, e é isso. E aqui no Brasil eu tenho uma diversão absurda. Hoje em dia eu tenho, tipo, fazia tempo que eu não criava gosto de me divertir jogando, né? Porque são 6 anos jogando profissional. Então, querendo ou não, no começo tudo é gostoso. Então você tá lá, coisa nova, você se diverte. Aí vai passando, vai ficando um pouco maçante, né? Pô, querendo ou não, são de 10 a 12 horas que a gente Nossa. joga. Então, se a gente não se divertir, é complicado. Querendo ou não, vai dando um cansaço mental muito forte, né?
E teve muitos campeonatos, porque a gente jogava assim 3, 4 campeonatos de uma vez e batia um cansaço absurdo, mental mesmo, que a gente não queria nem sentar pra jogar. A gente ficava às vezes uma semana e meia, relaxando a cabeça mesmo, porque querendo ou não é muita correria, muita pressão, a gente troca muita coisa muito rápido, então querendo ou não a gente bota pressão nas costas, a gente não pode errar. A gente às vezes tem derrotas, tem vitórias, então tudo isso influencia, né? Então a gente tem que tirar um pouco, às vezes, uma folga, tirar a cabeça um pouco do jogo pra gente alinhar nosso mental também. E quando o time, tipo, senta pra jogar 10 horas, assim, você acha que a primeira hora e a 10ª hora elas rendem o mesmo tanto? Tem uma evolução no treino que acontece? Ou, tipo, cara, chega na 11ª hora, assim, tipo, já tá todo mundo acabado, mas tá dando aquele último gás pra preparar pra torneio? Não, geralmente a gente dá sempre o último gasto, né? A gente não... É que nem a gente fala, teve muitos jogos que é melhor de 5, pô. Então, eu já joguei melhor de 5 que durou 7 horas e meia o campeonato. Então, se você não tiver bem treinado, o time que tá bem treinado, que aguenta jogar 8, 9, 10 horas seguidas, ele vai ganhar de você. Porque ele vai ganhar no seu cansaço. Então, tem time que às vezes joga 3, 4 mapas, que pega uma série muito longa, não aguenta. Então, você começa a ver mais erros, você vê onde você pode abusar, onde você não pode. Ou às vezes um cara tá exausto, não consegue jogar tão bem. Você demora pra perceber aonde tá Você demora pra perceber, a brecha. exatamente. Então, querendo ou não, a gente sempre tem que forçar o máximo que a gente pode, porque a gente nunca sabe o quão longo vai ser a série, né? Então, pra gente, quando a gente treinava 8 mapas por dia com 2 horas de tático. Então, pra gente, a gente dava o nosso máximo mesmo até o final e depois a gente jogava mais um pouco ainda. Então, a gente teve muito bootcamp que a gente começava às 10 horas da manhã, eu parava 9 horas da noite, tirava um breakzinho só pra dar uma relaxada de 1 hora, voltava e já tava jogando de novo. Até 1, 2 da manhã. Então, é o que a gente fala, né? E é por isso que até foram... quando você quer pra vencer. Né? Se você quer vencer, você tem que se doar. Você tem que se entregar o máximo que você pode. Mas porque pode ser que você tá jogando 6, só que vai ter um cara que vai estar jogando 10. Pode ser que o cara que tá jogando 10 vai ter um cara que vai estar jogando 12. O outro vai estar jogando 20. Então, é quem quer mais. Realmente a briga de quem quer mais. Né? E a gente queria muito mais todo mundo. Então, a gente se doava ao máximo. E tem aquela máxima que é muito verdade, né, Code? O talento, ele vence o esforço até o momento em que ele para de se esforçar. Exatamente. E o esforço passa, né? Então, Exatamente. vocês tinham talento e vocês se esforçavam. Era difícil acompanhar vocês. Que nem eu falei, o cara pode ter o talento que for. Mas vai ter um cara que ele vai ser um cara 10 vezes mais esforçado que você, ele pode ser pior que você. Só que o esforço dele vai compensar o seu talento. Então, não adianta você só ser talentoso. Ser talentoso tem várias pessoas que são talentosas. Mas o que realmente vão ganhar são os que são esforçados. Então, não adianta a galera achar, pô, eu jogo 10 horas, o outro vai jogar 3. Beleza, pode ser que as suas 3 horas rendem bem, podem ser que também as 10 horas da outra pessoa não rendem igual pode render suas 3 horas. Só que na verdade, é que o seu talento compensa. Sim. Só que o esforço dele dessas 10 horas, daqui uma semana, vai valer mais que o seu talento. Entendeu? Então, é o que eu falo, cara. É uma combinação de tudo. Você tem que ser talentoso, tem que ser esforçado, você tem que saber entender um outro, tem que ter uma mente muito aberta. Quando eu comecei a jogar, eu não sabia nada, só sabia atirar. Fui pra fora, até eu brinco uma conversa às vezes que a gente tinha, eu cheguei no aeroporto, a primeira vez que eu fui fazer um bootcamp, que eu entrei na época da LG em 2015, eu fui fazer um bootcamp e eu perguntei, como que é jogar na Europa, né? Eu nunca tinha jogado, ia ser a minha primeira vez, os caras falaram, é o seguinte, mano, você vai olhar pro cara, o cara vai olhar pra você. Você tem 1 milésimo pra matar ele, se você não matar ele, vai te matar. É isso. Eu falei, tá bom. Beleza. Primeiro jogo eu fui lá, dropei 45 no treino. Foi o que eu fiz. Só que, aí o que eu falo, não adianta você ser um cara bom de mira e ser um cara que atira bem, se movimenta bem e mata bem, só que você não sabe jogar dentro do conjunto. Então, até eu entender isso, demorou 6 meses até entender isso, né? Então, mas é o que eu falo, mas eu tive a mente muito aberta. Então, todo mundo que falava comigo, eu pegava, escutava o que a galera tinha pra me passar, absorvia o que eu queria e implementava no meu jogo. Assistia os outros jogando, absorvia o que eu queria, implementava no meu jogo. E aí eu criei o meu estilo de jogo. Muitas vezes, hoje em dia, a galera fala, quero ser que nem o Code, quero ser que nem o Fallen, o Fer. Só que eles assistem a gente, só que eles tentam copiar, só que eles não usam isso pra dentro, eles não implementam dentro do jogo deles. Eles querem ser exatamente como a gente é. E ninguém é igual a ninguém. Não tem como. Não tem como. Então, o que a gente fazia, a gente só implementava no nosso jogo e usava dentro do nosso estilo de jogo, usava dentro do nosso jogo mesmo, né? Então, não adianta, cara. Você tem que criar um estilo de jogo, você tem que
assistir os outros, tem que ser esforçado, tem que saber escutar as pessoas. Aí sim você vai ser um jogador completo. É por isso que eu falo, hoje em dia as pessoas buscam por jogador completo. Porque, querendo ou não, por que eu vou trazer um cara que, no meu time que ele joga bem, ele é bom, só que o out dele, ele é muito ruim. Não tem porquê. Porque a sinergia não vai... porque tudo começa de fora pra dentro. Então você tem que primeiro ser uma pessoa que sabe escutar todo mundo, que sabe entender o que está acontecendo, sabe conversar, sabe entender, sabe também dar sua opinião, não fique num modo defensivo, que sabe entender as coisas de um lado, sabe, bem tranquilo. E depois vem a parte dentro do jogo. Aí é a hora que você tem que mostrar que você é um cara bom também. Entendeu? Então as duas coisas se somam muito. Tá aí uma aula para você de casa aí que gostaria de saber como faz para ser o coldzera. Não queira ser o coldzera. Só pegue o que ele faz de melhor e implemente no seu aí, chegue até a ter a sua própria história, né? Apegando de quem já fez, já tem anos aí fazendo o que quer fazer. A dica tá dada, viu? Se você não conseguiu entender, assiste de novo, volta aí, assiste de novo, ouve o que o coach falou, porque não tem mais o que dizer, velho. Você quer jogar o jogo, quer se destacar, é isso aí. Saiba quem você é e sai adicionando aquilo que você acha que Exatamente. pode te deixar melhor ainda. Eu acho que é a dica perfeita pra galera que tá querendo evoluir aí, seja no jogo que for, né, coach? Você nem falou do CS, você falou na evolução como atleta, como jogador aí, como o cara que quer ser referência no esporte, né? Qual é o seu maior medo hoje? Além, claro, de acordar do lado de 4 mulheres de biquíni. Meu maior medo... Nossa, difícil essa pergunta, hein? Tipo assim, o que Acho que você... meu maior cenário. medo... Meu pior cenário, acho que o meu maior medo é não conseguir me provar de novo. Acho que esse é o meu maior medo. E De tudo envolve tentar- CS. É, tudo envolve CS. De tentar e falhar miseravelmente. Acho que esse é o maior medo. Eu acho que eu sei ainda do meu potencial, eu sei que eu tenho muito jogo pra mostrar. E só que eu preciso entrar dentro de um time que eu some, que eu consiga tá bem, sabe, jogando nas posições que eu gosto de jogar, porque eu sei que eu vou conseguir tanto guiar quanto ajudar o time a ganhar. Então eu acho que esse é o maior medo, de não conseguir me provar novamente, de querer tipo, de tapar buraco ou de jogar dentro de um time que eu, tipo, que não queira ser uma família, por exemplo, né? Eu valorizo muito isso, né? É tanto que eu falei, tipo, é tudo de fora pra dentro. Então, quando eu entro dentro de um time, a minha primeira meta do time é fazer o time se entender. A gente tem que se entender como pessoa, não só como jogador. Então, eu posso chegar pra ele e falar assim, ó, é assim, vamos tentar desse jeito? Só que ele pode me responder de uma maneira muito ruim. Ou ele pode tentar abrir a cabeça dele e me responder falando assim, a gente pode tentar desse jeito primeiro, se não der certo, a gente tenta do meu jeito. Se não der certo, a gente tenta combinar os dois. Não tem problema. Perfeito. Só que ter uma conversa muito saudável, né? E isso você vai criando laços. E esses laços, querendo ou não, vão ajudando o time a ter mais química. Porque aí ele pode chegar pra mim e ter abertura de falar o que ele quiser, eu posso chegar pra ele e falar o que ele quiser, ele pode chegar pra você e falar o que ele quiser. Então, querendo ou não, um começa a se entender muito bem com o outro e o seu out começa a ficar muito mais forte. Então, é o que nem eu falo, lá da pressão não começa a cair pro seu lado. Né? Porque o time tá tão fechado, porque nada afeta. Então, é como se criasse uma bolha dentro do time e vocês estão vivendo a sua bolha. E não deixa nada de fora afetar vocês, entendeu? E daí você vai construindo uma química bem forte e isso se implementa dentro do jogo. Então, meu maior medo é entrar dentro de um time que eu não consiga ser eu ou que não consiga me provar o meu valor de novo e continuar nessa de indo e vinda, troca de não troca, troca de time não troca. Então, esse é o maior medo, porque querendo ou não, o período de um atleta é muito curto, né? Então, foi o que eu falei, às vezes posso parar com 30, posso parar com 28, 29. Isso tudo depende do meu ânimo, querendo ou não, né? É o que eu já falei, eu já me provei, eu não preciso mais me provar, mas eu quero me provar de novo. Mas isso Esse é o maior medo. provado, isso é comprovado que a partir dos 30 anos o reflexo é porque eu fiquei muito triste com essa Não, informação. não é comprovado, não é comprovado. Isso não é comprovado. É que foi o que eu falei, prioridades, né? Mas fora do CS, você não tem medo nenhum de, sei lá, cair da moto, se ralar, qualquer Não tem coisa? medo de nada. 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 Eu sou igual você. Isso é uma coisa que eu fico pensando também, porque o CS, ele tá na sua vida profissional, tá no seu entretenimento, tá na sua vida pessoal. Como que você lida com isso? Tem algum momento que você fala, mano, eu não aguento mais ver CS hoje, assim, tchau CS, assim, me dá 2 dias, assim, isso rola? Tem dias que é muito exaustivo, né? Tem dias que eu olho assim e falo, mano, a rotina de treino tá muito maçante, tá complicado, entendeu? Mas aí é o que eu falo, aí vem um lado mental. Então você tem que ser forte mentalmente pra isso. Que nem eu falei, porque às vezes tinha dias que eu, jogava uma semana intensa, chegava na outra semana e falava, putz, de novo vou ter que repetir a mesma coisa. Só que aí eu lembrava assim, tem alguém que vai fazer isso 2 vezes melhor que eu. Então eu tenho que estar lá.
entendeu? Então, vem a hora do mental. Então, é você contra você mesmo, né? É o que eu sempre falo, é sempre você contra você mesmo. Se você não souber lidar com você, você acaba deslizando. Então, você tem que ter o seu mental muito forte, você tem que botar o pé no chão e falar, não, eu consigo. Não é porque a barreira tá aqui que eu vou bater de frente com a barreira e vou ficar lá, não. Eu vou atravessar a barreira e eu vou querer ganhar, vou querer vencer eu mesmo, entendeu? Então, é sempre uma briga contra você, cara. E outra coisa que eu fiquei pensando, quando muda alguém da equipe, troca um jogador ou muda de posição, como que funciona essa janela de adaptação, assim, esse tempo de adaptação entre o time? É muito tenso pegar essa energia de novo pra voltar ou melhorar como que tava, ou quando você entra num time novo também? Querendo ou não, demora um pouco pra você ajustar, né? Acho que quando eu entrei pro FaZe, meu primeiro campeonato, fazia 3 meses que eu não competia. E eu falando, tô bem pra competir. E eu tava treinando muito bem individualmente. Só que aí foi a hora que eu deixei a lado da pressão influenciar muito. Então, como foi o primeiro campeonato, os caras iam ver o Nico e o Cold junto, foi o primeiro campeonato que eles iam ver a gente junto. E foi o campeonato lá em Nova York. A gente botou muita esperança. Então, a gente foi jogar o campeonato, a gente jogou muito mal. Foi a pior rate da minha carreira, por exemplo. Mas passou isso, a gente fez um bootcamp, no próximo campeonato a gente ganhou. Então, tem uma janela que tem que se adaptar. Geralmente é 1 mês, 2 meses, já dá pra você saber pra onde o time já vai levar, né? Então a gente consegue ver se o time tá bom. Senão a gente faz um ajuste ou outro e a gente vai mexendo de pouco em pouco pra ver se encaixa. Aí se não encaixar, fodeu. Muda, né? Ó, e agora você tá sem time, né? Agora você ainda não decidiu, pelo menos não divulgou se decidiu como vai continuar a sua carreira. Pelo que a gente conversou aqui hoje e tal, eu tô vendo que existe uma tendência no Coldzera a querer jogar um pouco mais solto, um pouco mais leve. Quem sabe aí... Tô tirando isso, gente, ó, do que eu tô ouvindo aqui, do meu feeling das coisas. Coldzera tá querendo montar um outro time BR, assim, com os caras mais... A conversa fica mais solta, fica mais leve de jogar, fica uma interação melhor. Não. Ou sai fora, Neves, tá falando besteira, não tem nada disso. Eu vou me encaixar em outra equipe, independente de onde for, desde que me coloquem pra jogar na posição que eu gosto. Não, é uma das coisas que eu vou requerir, né? Pra mim, entrar num time assim, se eu for entrar num time, é pra jogar nas posições que eu gosto de jogar na zona de conforto. Tá. Porque eu sei que na zona de conforto eu consigo ajudar não só o meu lado, mas os outros também, conseguir guiar os outros melhor, né? Mas eu não tenho preferência em nenhum time ainda. Não? Por companheiro ainda não tenho preferência. Ainda estou em análise, né, das minhas propostas. Tive, se não me engano, acho que foram 7 ou 8 propostas. Nossa. Entre elas tem time brasileiro, tem time americano, tem time europeu. Então eu estou analisando a melhor proposta para ver onde eu consigo me encaixar melhor, né? É uma coisa que eu não quero decidir tão rápido, porque eu acho que no FaZe, querendo ou não, eu deixei levar bastante pelo lado da amizade. Era isso que eu ia perguntar. Eu deixei ele levar bastante pelo lado da amizade, então eu decidi muito, com muita amizade pressa. maior era quem? O Nico. Então eu deixei levar um pouco pela amizade que eu tinha com ele, né? E decidi muito rápido. Foi legal, foi uma experiência do caralho, gostei muito. Ou foi mal pelo palavrão, não sei se Não pode falar, não tem problema. Pode, sim. Se a experiência foi do caralho, ela foi do caralho. Não, foi uma experiência do caralho. Por mais que a gente não ganhou tantos títulos como eu pensei que a gente ia ganhar, a experiência foi muito legal. Foi uma experiência que eu aprendi a ser melhor como ser humano e não só como jogador. Então foi muito bom ter um tempo sozinho pra mim mesmo, pra mim colocar numa balança algumas coisas, ver o que foi bom, o que não foi bom. Entendi. E foi muito bom. Mas eu não tenho ainda preferência por time. Vai ser um time que eu me encaixar melhor, vai ser um time que eu tiver confortável e eu conseguir dar meu 110%. Porque Tem data pra isso? Não, ainda não posso falar, né? Não precisa não posso falar, mas tá perto. Você tem um limite pra poder decidir? É isso que eu quero saber. Você tem um limite aí, tipo, tenho e vai ter, já tem até certa data ou não, Neves? Eu vou fazer quando der. Como é que funciona? Não, eu Como é que já funciona me isso? coloquei o limite, já me coloquei Você o já limite. se colocou? Já. Tá. Mas vai ser em breve. Logo menos já estamos aí de volta. Tá, beleza. Assim, sem citar nomes, porque eu também não quero te trazer nenhum problema. Se for que você recebeu 7 ou 8 propostas, tem alguma que você olhou assim e falou, não? Vida que segue? A gente nunca fecha as portas, né? Pra ninguém, né? A gente, tipo, se eu não quiser alguma proposta, eu vou ser bem sincero, falar que, tipo, tive propostas melhores e tal, e a vida que segue, né? Mas a gente nunca fecha as portas pra ninguém, né? Ainda mais por respeito e tal. Mas a gente tive uma proposta de montar time, tive proposta de entrar no time, tive proposta pra jogar em time brasileiro, time europeu. Então isso vai muito do que eu realmente quiser, né? Tipo, é o que eu falei, o que vai mais contar pra mim é jogar na zona de conforto. Eu não vou entrar pra ser só mais um. Eu quero voltar a ser eu mesmo, porque eu sei que eu faço meu papel muito bem
E eu sei que não foi à toa que eu ganhei 2 vezes melhor do mundo. Então, se eu fui melhor do mundo 2 vezes, eu sei que eu faço meu papel muito bem. Então, eu não quero deixar essa opção passar novamente. E que eu sei que eu tenho muito potencial para me provar de novo. Qual foi o ensinamento que você aprendeu que você não teria a oportunidade de aprender se você não fosse jogador de CS profissional? Eu acho que lidar com pessoas. Eu acho que isso foi a coisa mais bacana. Acho que foi o maior ensinamento da minha vida, lidar com pessoas. Porque, querendo ou não, a gente lida com o público, a gente lida com parceiros de time. E eu aprendi que a gente tem que... não pode violar a privacidade do outro. Aprendi também... isso até pra amizade mesmo, né? Tive muitas pessoas que andavam comigo por quem eu sou, e não pela pessoa que eu sou, né? Caramba. Então, querendo ou não, isso influenciou bastante. Então, eu aprendi muito isso. Conhecendo pessoas, conversando com pessoas. Então, querendo ou não, você cria um modo de ver diferente, né? Você não, você não se ilude com qualquer coisa mais, entendeu? Então, acho que esse foi o maior ensinamento, saber lidar com pessoas. E quem que é o seu melhor amigo no CS hoje? Meu melhor amigo do CS? O Taco. O Taco sempre foi meu melhor amigo. A gente jogou junto muito tempo, a gente jogou desde a época que eu não era profissional ainda. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele também tem um carinho muito grande por mim. E a gente, se fala praticamente todo dia, a gente é irmão, parceiraço, né? A gente irmão. costuma dizer que Tudo passou, quando eu não preciso, vou estar lá, quando eu preciso, vou estar lá, e é sempre assim. Cara, toda vez que fala o Taco, você fala sorrindo, eu acho fofinho Taco demais, cara. Taco a gente boa demais. Não tem como, né? Tem gente que cria um laço muito forte Muito com a forte. gente, é muito legal. E quem que foi o melhor jogador que você já jogou até hoje, coach? Melhor Vai falar jogador? O Taco, não. Não vai, já não. foi, Já tô tá? tirando o Taco Beleza. já, porque ele é seu amigo, não quero o Taco não, quero O outra melhor coisa. jogador que eu joguei até hoje... Tive bastante jogadores que eu já joguei, que são muito bons. Mas eu acho que eu posso indicar o Fallen nesse aspecto. O Fallen é um cara que ele tem uma visão diferente. É um cara que ele sabe ensinar muito bem. Assim como ele falava muitas coisas pra mim na época que eu absorvi e descartei, as coisas boas, as coisas ruins, ele também ensinou o Taco. Então, eu e o Taco, a gente aprendeu muito com ele. É um cara que ele é muito inteligente, que ele sabe o que está acontecendo e ele sabe explicar muito bem para você, ele sabe passar muito bem para você isso. Então, acho que esse foi um jogador assim que eu melhor joguei na época, a época de ouro dele era muito, muito bom. Teve uma vez que o Fallen tava fazendo uma narração de um campeonato na live dele, ele me chamou para poder fazer junto. Eu virei pro Fallen e falei assim, Fallen, eu sei narrar, mas não sei nada de CS. Aí ele virou e falou assim, calma, que eu sei de CS, mas não sei narrar. A gente é perfeito. Vamos fazer. Aí fizemos uma transmissão lá e, cara, enquanto ele comentava, ele foi me ensinando CS. Sabe? Eu fui narrando e enquanto ele comentava o que estava acontecendo, ele foi me ensinando CS e no final da transmissão eu já estava sabendo tranquilamente como fazer uma transmissão de CS porque o Fallen me deu uma aula particular em um mapa, velho. É um negócio assim absurdo. O que ele... Como ele consegue, né? Quando ensinar o que ele transmitir, sabe, né? Exatamente. Ele transmite muito bem. Então, é o que eu falo, né? Vai do jogador querer escutar ou não, né? Então, tem muito jogador que hoje em dia, entrou agora, começou agora, mas é muito cabeça dura. Essa é a pior coisa que existe, cara. Pior coisa que existe. Se você, eu daria, mano, tudo pra pegar um cara que tem experiência e me ensinar. Tudo. Porque, querendo ou não, experiência conta muito. Conta no momento de pressão, conta no momento que você tem de decisão, conta no momento de escolher o que você quer. Então, a experiência é uma coisa que ela só soma. A experiência normalmente vem de alguém que já errou, né? Exatamente. E se você ouve a experiência dele, provavelmente você não precisa errar o que ele errou também. Exatamente. E aí, mas é difícil a galera ter a cabeça aberta pra conseguir absorver isso e evitar esses erros, né? Cara, que legal, velho. Tem tantos anos. Quantos anos você tem de carreira? De carreira, eu jogo CS profissional 6. Mas jogo CS desde os 13 anos de idade. São 13 anos jogando. São 13 anos jogando. O CS tá com 20. Tem uma caminhada tem um aí tempinho de aí. Tem um tempinho bastante tempo pra você Tem um que quer... Ouve o que o coach tá dizendo. É só isso. O que ele tá falando hoje ouve o que eu tô falando. Então, ouve o que ele tá falando porque vale muito. Somando, tu tem umas 22 mil horas de jogo. CS 1.6, CSGO. 22 mil horas de jogo, velho. Somando os dois. Como que você tem esses acessos, esses negócios? Na própria Steam mostra. A Steam? A Steam mostra. No CSGO acho que eu tenho quase 14 mil Desde agora. os 13 anos, é assim? Desde os 13 anos. Aparece? Uhum. Porque a única coisa que eu vi até hoje foi quanto que eu jogacei com League of Legends. E assim, foi frustrante descobrir um carro popular em 2 contas. Mas tem umas coisinhas no CS também que Isso é que interessante. São salgadas, Quanto né? que você tem de carro popular no CS, Coach? Você não tem, você não fica com esse negócio Não, eu de não skin? compro muito skin, eu não compro muito tem, skin, não. Na época eu ganhei bastante skin, né? Então, Mas hoje... tem um banco legal lá na conta, não tem? Tem. Tem coisa lá que só o Coach tem ou não?
Não, tem, só minha Simove, né? Que foi o do pulante, essa aí só eu tenho. É a mesma que eu uso desde 2016. Mas fora isso, não. Fora isso, tem umas skins também que são um pouco raras também, mas... Dragon Eu não ligo muito, não. Lorezinho, assim. Você não liga muito, tem, não? tem. Tem uma galera que gosta. eu não ligo muito não, essas coisas não. Os caras falam, faca nova, faca nova. Tá bom. Tá bom. Tá me mudando. Beleza. Não vai mudar nada na minha mira, pô. Não muda nada. Por falar em mira, quem que é o melhor da Alp? Melhor Alper? É. Pô, difícil, hein, cara. Pô, Não, eu tô te perguntando um monte de coisa que eu quero pô, saber. o melhor pô. Alper, mano. Hoje em dia... Tem que falar aí, porque daqui a pouco eu vou falar aqui, ó. Ou qual que teve o maior pico? Vamos fazer uma coisa aqui, então. Uma conversa aqui. Tá. Você vai falar qual que é o melhor hoje em dia, qual que teve o maior pico. Tá bom. Pode responder, O não tem problema o nenhum. maior pico que eu respondo pra você foi o Fallen. O Fallen. O maior pico. Pra Sensacional, né? mim, na época de ouro dele, não tinha pra ninguém. Não adiantava. É muito bom. Era diferenciado. Hoje em dia, o melhor... É difícil falar, cara. Eu acho que Hoje tem um monte de gente equilibrada. fica entre o Simple e o Device, pra mim. É o que fica. Só que são estilos de jogos diferentes, né? Então, é difícil comparar, cara. Porque, querendo ou não, o time do Simple joga pra ele, o time do Device joga em conjunto. Então, é um cara que faz joga total mais... sentido. É um cara que faz de tudo pro time e o outro é o time que faz de tudo pra ele. Então, é difícil analisar. Então, querendo ou não, tipo assim, às vezes o cara vai ter uma rate mais alta, só que isso é comparação do que o time... De acordo com como o time joga, né? Então... É muito difícil analisar, hoje em dia é muito difícil analisar. Mas se for falar o maior pico pra mim, foi o Fallen disparado. É o cara que fazia diferença, é um cara que todo mundo olhava pra se espelhar. Então, quando você tem um jogador que é assim, que todo mundo olha pra se espelhar... Pô, pra dar um exemplo, teve uma conversa que a gente tava lá que o Device falou que, pô, Fallen, eu assisto suas demos, mano, todo dia, mano. Então, tipo, e o Device hoje em dia é um dos melhores do DP pra mim, que eu acho. Né? Entra nessa comparação entre o Simple e ele. E você vê, tipo, o Fallen foi um espelho pra ele, né? Então, querendo ou não... Voltamos naquele assunto do maior assistir pico. o cara, adaptar no jogo dele. Pô, tem um mapa que eu lembro até hoje que o Device sabia tudo que o Fallen ia fazer. Tudo. Foi o jogo que a gente perdeu pra eles. Tudo. Então, querendo ou não, o cara... Ele debulhou você, ele assistiu e trouxe pra você. Te leu e trouxe pra você, entendeu? Então, mas pra mim o maior pico foi o do Fallen disparado. Foi um jogador que não é só um bom AWP, ele é muito inteligente, entendeu? Então, todas as jogadas dele são muito bem calculadas. Então, é um cara assim que pra mim foi o maior pico, com certeza. A WP é a arma, né? A é WP Por isso que eu tô rindo, sniper. porque eu não faço ideia do que vocês estão falando e eu fico, aquela- tipo, tentando entender. É aquele Você sniper aperta que o você dá um botão tiro, esquerdo, acertou, o assim, cara entendi. já era. Vlau. Não tem jeito. É vapo e vambora. E o pior, então? Qual que é o pior jogador de CS que tá no cenário aí? Nossa. Pior? Não vale eu, porque eu não joguei muito, não. Não, pior que não tem um jogador que é o pior. Ah, não tem ninguém que você olha e fala assim, rapaz, mas você Como que tá esse de cara tá parabéns, aqui? viu? Não tem, Como não é que tem. você chegou, onde você chegou? Não tem, porque... Quando a gente vai falar de futebol, a gente fala, não, mas esse cara é o pior jogador que tem no Campeonato Brasileiro. Não tem, porque todos os times, eles são, tipo assim, às vezes pode ter um jogo muito ruim, mas no outro jogo ele joga muito bem. Isso é verdade. Então, tipo, é muito relativo. Pô, já tive jogos que eu joguei muito mal, outro jogo já arregacei. Então, é muito relativo, o CS ele é muito rápido. Assim como você pode estar matando 3, do nada você mata 5 e tá com 8. Depois tá com 12, 3, então é difícil. Toda hora você é testado, né, no jogo. Não então, tem o pior, mas não tem o pior. tem um monte de ruim, né? Não, pior que não tem, cara. Não tem. É Pra brincadeira, jogar viu, ninguém, pra galera? jogar- Insiste jogando. nessa, porque É a produção brincadeira. tá ali nervosa. É brincadeira, Não coisa, tem, não precisa falar não, tá? Não O tem. cenário... Não tem, quando você Porque tem... senão a galera do CS vai me dar pedrada. Não É tem. brincadeira, gente. Eu sei eu sei como funciona, era só pra provocar mesmo o code aqui. Não, ficar tranquilo. pior que não tem. Isso é muito relativo. Todo mundo joga muito bem. Quando você chega no nível profissional, tá todo mundo jogando bem. É isso que eu ia dizer, né? Não adianta. Não É o que eu existe falei, pior no o cenário, top 100 porque só pode entra ganhar no do top cenário, 1 hoje em só dia, entra no entendeu? cenário Então, quem é bom, né? não tem o que fazer. Isso é real. E transmissão de campeonato, você assiste? Transmissão de Não CS? assisto muito. Você não Não curte assisto, eu muito assisto ficar mais assistindo os demo. caras? Mais demo mesmo. O jogo acabou, eu assisto depois da demo, porque eu gosto de olhar jogador por jogador, né? E geralmente assim, de vez em quando eu tô na academia assim, que eu boto o jogo lá pra rodar lá, olha, fico na esteira lá e assisto, mas é raramente. Raramente. Acho que a transmissão é mais pro fã, né, do que É mais pro pro jogador. fã do que pro né? jogador, Você é. conhece algum jogador que gosta de assistir a transmissão depois? Não conheço nenhum que Ou não? goste. Não conheço nenhum que goste. Mas a galera, qualquer jogador mais assiste mais demo mesmo, pra analisar outro time, ou às vezes mesmo pra ver se tem alguma coisa nova. É o que a gente fazia, né? Que a gente mais fazia. Sim. Mas assim, parar pra assistir o jogo assim,
Às vezes a gente tava no intervalo comendo, a gente botava lá um negocinho lá, mas tá comendo e conversando, então a gente não nem prestar atenção muito, né? Não, faz sentido, Mas lógico, né? A gente não assiste muito. Mas não dá uma brisa diferente você, tipo, tá vendo uma transmissão... Na verdade, teve umas transmissões que a gente assistiu, foi que quando a gente saiu do campeonato pra torcer pro outro time brasileiro, né? Pô, a gente sim. Aí já teve, a gente torcendo pros caras, mas dá um nervosismo, hein? Cara, ruim, é né? pior que Sensação jogar. ruim. Eu acho bom. Nossa, sensação ruim, cara. Eu acho bom, afinal É de contas, eu sou não, narrador, né? mas eu a gosto, sensação é eu muito gosto de ruim. te deixar nervoso. A sensação é muito ruim. Eu imagino no seu caso, Eu que fico você olhando e falo jogador, assim, meu você Deus, fica- meu Deus, não tem controle, é muito ruim. Uhum. você não pode resolver aquela É. situação ali, né? É muito ruim. E, cara, deve ser muito louco, porque dentro do jogo você não tem visão nenhuma dos jogadores adversários. Quando você tá assistindo uma transmissão, você tá vendo o que todo mundo tá fazendo. Deve dar uma sensação realmente diferente ali quando você tá assistindo essas transmissões, né? De vez em quando, às vezes é legal de assistir, pra ver você ver, tem muitos times que erram também, que às vezes a gente pode estar fazendo a mesma coisa, a gente olha, ó, tipo, o cara fez a mesma jogada, isso aí não é bom, entendeu? Então a gente já troca já depois. Mas isso a gente já assiste mais na demo, né? Mas às vezes quando a gente tava assistindo algum jogo ou outro, a gente já via uma jogada que a gente também cometia igual, a gente já falava, ó, pode repetir não. É ruim, vamos cancelar, entendeu? Aí é muito assim, mas era bem raro a gente assistir. Como é que eu faço pra ficar bom? Pra ficar bom? Desiste? 10, 12 Não. horas por dia. 10, 12 horas por dia, assiste o seu vídeo? O que Não, eu tem aprendi que jogar- hoje foi que depois dos 30 anos. Já foi, Já acabou. foi. Já foi? Mas você vai ter 30 anos um dia, tá? Aí foi Vai. também. Não dá, eu não consigo mais ficar bom com 36 anos. Não, dá pra ficar bom sim, mas tem que jogar bastante tempo, né? O CS, querendo ou não, é um jogo que é mecânico. Então, querendo ou não, você tem que jogar bastante tempo. Você tem que saber o que você erra, o que você não erra. Reassistir os seus jogos e ver o que você pode melhorar. Assistir as outras pessoas jogando e entender o porquê o cara faz. Muita gente assiste uma demo, aí os caras falam assim, nossa, esse cara joga muito, vou assistir esse cara. Aí o cara assiste, o cara mata 30. Só que o cara só vê as kills. O cara não para pra pensar por que ele começou de um lado, por que ele rotacionou pro outro, qual que foi a jogada dele, por que ele girou pro outro lado, assim que ele deu o primeiro tiro. Então, tem muitas coisas que a galera não sabe analisar. A galera só sabe olhar e ver o que o cara matou. Não, isso não é uma análise de demo. Você tá olhando o highlight do cara. Então, você tá olhando só o que ele matou e pronto. Então, você tem que saber o porquê você tá assistindo o cara, o porquê que ele fez a jogada, tentar entender o porquê que ele pensou, às vezes, de jogar pôr uma molotov nesse lugar, jogar mais smoke pra se defender. Então, você tem que tentar entender a jogada do cara. E aí isso você implementa no seu jogo. Aí Hoje- sim você consegue. Aí você tenta implementar no seu jogo quando você joga. Não adianta você também assistir o cara, falar jogar, não fazer nada do que você viu. Porque não vai adiantar nada, pô. Aí você vai continuar jogando, vai ter os mesmos vícios que você tem, entendeu? Então você tem que usar o que você vê. Tentar entender e usar o que você vê. E é e difícil implementar. você difícil. parar de fazer aquelas mesmas coisas que você fazia antes, né? Uhum, os Eu vícios. costumo dizer pra galera que tá... Às vezes eu tô fazendo live, jogando qualquer jogo que seja, eu falo, gente, você ficar repetindo a mesma coisa que você faz, a única coisa que vai acontecer com você é você ficar muito bom em fazer algo errado, se você estiver fazendo algo errado o tempo inteiro. Sem contar né? que no cenário profissional, quando você tem o hábito de fazer a mesma coisa várias vezes, um cara que te assiste, ele vai saber te counterar. Então, por isso que você sempre tem que implementar as coisas no seu jogo e saber variar, entendeu? Então, você vai começar um mapa, sei lá, vou analisar um time. A gente joga Dust 2, os caras dominam o fundo. Se a gente vê que eles gostam de dominar o fundo, isso a gente assiste na demo. A gente assistiu 3 demos que a gente assistiu, pelo menos cada demo, 4 rounds eles dominaram o fundo. Então a gente vai criar um antitático para quebrar o fundo. Entendeu? Então a gente vai criar um antitático pra gente não deixar eles dominarem o fundo e tirar eles da zona de conforto. Porque se a gente tirar eles da zona de conforto, eles se perdem no jogo. Que é a melhor coisa que eles fazem. Então talvez se a gente tirar a zona de conforto deles, pode ser que eles tentem trocar estratégia, só que não saia com tanta perfeição igual dominar o fundo. Entendeu? Então aí você quebra um pouco do ritmo do time. Então tem muitas coisas assim que você não pode repetir sempre. Você tem que sempre, em constante mudança, alterar alguma coisinha. Às vezes jogar uma tática em cima daquilo, ou jogar um fake em cima daquilo. Porque os times analisam. E, como eu falei, quem tá melhor preparado sempre ganha. Não adianta. É porque aí quando você fizer um antitático pra não deixar dominar o fundo, eles vão pensar em alguma coisa pra counterar isso já. Exatamente. Você tem que... o É o que a CS gente fala. o CS Sempre é um passo à xadrez, frente. né? É um xadrez. O CS é um Você xadrez. sempre tem que estar um passo à frente. Quando você tá um passo à frente dos outros times, é muito difícil de ganhar. É muito difícil. Porque são muitos passos também. O CS é um grande xadrez. Eu tenho estudado bastante o CS agora, né? Afinal de contas, aqui no Good Gaming a gente vai ter campeonato de CS, né? E, poxa, a gente vê como funciona o campeonato, como vem essa galera aí para poder disputar. E eu tenho estudado bastante. E
tenho visto que é muito mais, mas muito mais além do que só dar bala, né? Não tem nada a ver. Se você apertar, você dá um clique no mouse ali, eu acho que é o básico do jogo. Tem que entender muito mais sobre tomada de decisão, por que 4 foram por um lado, o outro ficou, por que o cara deu o primeiro disparo em ninguém e rotacionou pro outro lado, às vezes só para poder dar o bait, fazer um barulho. Tem muita coisa ali dentro do CS que muitas vezes a gente não acompanha e não vê, não consegue entender durante um jogo, porque o foco no jogo é, Exatamente. lógico, torcer pro cara acertar ali o disparo e vencer o round, mas o CS ele é muito mais complexo do que parece, né? Um jogo... o CS não é só entrar e dar tiro, é muito mais complexo. Tem muita coisinha assim que você tem que confundir o adversário, você tem que contar a quantidade de granada que você tem, então você tem uma região... Quantas vieram? Você tem quantos vieram, quantas granadas eles usaram, então se você fazer uma execução, qual possivelmente granadas eles podem usar para bloquear a sua execução, então muitas coisas, são muitas coisinhas que você tem que saber como usar a seu favor, e quando você sabe usar a seu favor, o jogo fica muito mais fácil, né? Então poucos times sabem fazer isso. Cara, eu vou te dizer. Isso é bem complexo. Eu fico ouvir o Coach falar sobre essas coisas, fico pensando, quando a gente vai ter o campeonato aqui, e tem várias equipes que vão se inscrever, o campeonato vai ser gigante, e você tem alguma ideia de um dia, sei lá, montar a sua equipe? Agora virou moda, né? Montar a equipe de esportes, ou você acha que não? Eu não tenho vontade de montar uma equipe de esportes. Eu acho que isso é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Isso é muito trabalhoso. Muito trampo. É muito trampo. Complicado. Mas você já falou que queria ser, quem sabe, lá um coach lá na frente. Mas Um coach até na frente, lá, assim, vamos amadurecer. Deixa eu jogar um pouco mais, né? Um pouquinho mais, ainda tem bastante tempo. Espera bastante um tempo pouco ainda. aí. Aproveita, com 26 anos eu era feliz. Vai chegar aos 30 com 2 pés na cara. Deixa ele aproveitar. Mas acho que dá pra jogar. Eu acho que o Code, você, o Fallen, né? Esses caras que vieram vamos dizer, a primeira grande geração do CS, do esporte no geral, vão acabar colocando um limite nessa... um limite não, vai ser uma primeira referência de até quantos anos esses caras conseguem jogar em alto nível. Exatamente. Porque não existe essa referência. Hoje em dia não O tem Henry isso. perguntou muito bem, mas é com 30 que o cara já não consegue jogar mais? Não existe essa referência. Aí tiraram isso do esporte tradicional, que muitas vezes os caras com 30 anos já estão na queda, mas aí é um desgaste físico muito maior do que o cara que está jogando um game. Você pode ter reflexos e tal, aquela coisa mas é o que eu te toda. falei, né, pô? Você pega o próprio Cristiano Ronaldo como referência, né? Pô, o cara tem um corpo de um cara que tem, velho, 24 anos, mano. Que Não, isso, o Cristiano Ronaldo o cara ponto, mas aí... não tipo, tem sangue ali, não. Ali é gasolina aditivada, óleo diesel, alguma coisa que ele passa ali. Velho. Aquele cara é um robô, velho. Aquilo não... Não, mas ele é realmente um atleta. Você olha pra ele e você fala, esse cara é um atleta. Alto Sim, nível. De alto assim, nível, absurdo. entendeu? Então não importa a idade, é o que eu falo, não importa a idade. Se você tá disposto a continuar a ser um atleta, você consegue. Então não é a idade que te define, é as prioridades. Eu vi aquela ginasta, teve uma ginasta que com 45 anos, não sei quanto, mas assim, ela tinha passado os 40, ela competiu nas Olimpíadas de boa e saiu de lá ovacionada. Acho que é muito você entender até onde vai o seu limite, né? Exatamente. Sim, essa coisa de reflexo. Quando que eu vou perceber que o meu reflexo está ruim? Será que o meu reflexo está ruim ou uma fase ruim que eu estou vivendo? Ou os meus problemas estão suprindo a minha cabeça, suprimindo? Acho que vai muito disso. Usando um óculos ali, sabe? Indo no, né? Porque pra mim o que mais pesa é o óculos, né? A visão, ficar na Eu não frente do enxergo computador. nada mais. Eu tô... Ah, é? É tudo embaçado. O meu dá até uma pitose do lado esquerdo, que eu tive até que entender de esforço mesmo, de ficar muito tempo na frente do computador. Eu uso óculos também. Eu não sei porque Você eu falo usa essas também? coisas. Ah, é verdade. Quando você tá jogando, você Óculos. óculos não... Você usa aqueles óculos específicos? Não. É... Aí não é tão velho, né, pô? É óculos de grau mesmo. Cara! Pô, isso é muito... Eu olhei no extrato e veio de graça! de velho sem querer. Não, mas tudo bem, vai vir ainda. As outras fotos que a gente separou estão ali. É verdade, tem mais coisa pra gente puxar aqui. Ô, produção, que não tem? Não tem, não. Não é assim, Não tem produção. Segura. Então tá bom. Segura isso aí. Segura, não tem problema não, segura. produção. Segura. Depois a gente conversa. Ô, Cold, Produção, meu pai e minha mãe vai assistir. você já fez jogadas incríveis, várias, mas pra você qual foi a maior? A maior? É. Pô, todo mundo fala do pulante. Não foi a maior pra mim. Então, é por isso. Não foi a maior pra mim. É por isso que eu te perguntei. Muita gente fala que mas pra você, qual foi a sua maior jogada? Porque eu falei assim, eu fui muito melhor que os caras. Isso.
Contra o Mouse Sports 1 contra 4. Foi na EN, eu repeti de novo contra eles de novo, em 2019. 2019, acho. Eu tava dentro do bombe, eu tava cercado pelos 4, e eu sabia o cenário inteiro que eu tinha que jogar contra. Nossa. Exatamente o cenário inteiro. Então eu sabia que 2 iam se aproximar pelo lado do L, 2 iam sair pelo mercado, e eu fui tirando o X1 um com 1. Então eu sabia o que ia acontecer, sabia que quando a WP desse o tiro, a minha abertura é pra matar um, pra matar o outro, e já mirar nele de volta. Então eu tirei o X1 contra todos. Eu joguei, foi o round que eu falei, não, esse round eu realmente arrebentei os caras. Alugou uma Porque o chácara na pulante cabeça dos é caras. incrível. Ele, na hora que você tá assistindo aquilo, você fala, mano, o que aconteceu? Mas, ô Conde, vamos conversa aqui, na boa. Que cagada que você deu ali, né? Foi ou não foi? Ele nunca vai falar. Não, foi. Não, foi. Você Eu tá jamais falaria. Mano, O primeiro os tiro. caras falaram isso pra o mim primeiro também. Tiro, Não, beleza. os caras não, eu acho que a sorte foi o espeto. Isso, A sorte foi o aquele sem espeto, mira a ali sorte foi um o negócio que. espeto. Mas o pulante, eu já tava mostrando isso no treino pros meninos. Eu tava jogando DM e eu falei pros meninos, mano, quando você pula e o boneco fica no topo, tem uma hora que a aceleração é 0. E se você Sim, der o tiro, fica ele vai parado. reto. Então, quando eu mostrei pros meninos, eu dei o pulante no jogo. No outro dia eu tava jogando DM e falei, olha aqui, pulei, atirei e matei um no DM. Pulei, atirei e matei outro no DM. Eu falei, tá vendo? Quando você chega no topo, quando você pula e para, a aceleração é 0. Sim. Então quando você atira, a bala vai reta. Foi isso. Mas eu acho que a sorte foi o espeto. Mas eu já tava fazendo isso no treino pra testar. Foi sorte treinada, né? Dizem por aí sempre que foi sorte, mas o tanto que eu treinei, ninguém nunca viu. Né? Exatamente. Eu já tinha mostrado pros meninos do time já. O que é aceleração? Tanto que o Fallen testou também no outro dia. Que aceleração é muito bom. Eu não lembro. Qual que é a aceleração? Caindo? É porque quando Eu já Quando passei você no pula- vestibular, Ei, gente. Não vai me é assim, julgar, ó, não. É assim, quando você pula, você tem uma aceleração até em Aceleração, cima. é. Você subiu. Aham. Antes de você começar a É cair, 0 você de tá novo. parado. É como se fosse de 0 a Você chega 100, a zero. de Isso. 0 a 100 de novo. Entendeu? Então a aceleração acaba e você vai começar a cair. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse, de fato, implementar algo que eu aprendi em matemática ou física na escola. É. Tipo, aquele monte de cálculo, fórmula de Bhaskara, eu nunca imaginei. Vocês usam isso? Essa é a fórmula de Não, Code. mas aí que eu vi, né? É que Essa eu vi, é a aí eu fórmula. fiquei pensando nisso, né? Nessa Porque parte. você fez engenharia. É. E você era muito bom em matemática. Aham. Ah, Matemática, física e química. porque Matemática, quando física. eu gravei o seu perfil, eu te falei, né? Aí eu já descobri umas coisas pra você, que você ia escondido jogar os campeonatos. Várias vezes, várias vezes. Não, mas assim, parabéns, você acabou de me provar que isso realmente pode ser útil de alguma forma na sua vida. Exatamente. Vivendo e aprendendo, né? Cara, já que a gente tá falando de faculdade e tudo mais, como que você enxerga o cenário universitário de CS, assim? Porque, assim, o cenário brasileiro já é bem menor do que o cenário lá de fora. Uhum. E o universitário é uma fração disso. Mas você acha que tem espaço aí, sei lá, em algum momento pro cenário universitário? Eu acho que seria muito legal se não só as universidades como as escolas também, tipo, botassem os jogos eletrônicos dentro. Nem como se fosse para uma recreação, sabe? Para ver se os alunos criam gosto, né? De querer jogar esporte eletrônico. Porque hoje em dia, é o que eu falo, tipo, hoje em dia tem muitas crianças que sonham em ser jogador, né? De esporte eletrônico. Acho que seria muito legal se tivesse alguém para guiar dentro de escola, dentro de universidade. Que querendo ou não, a galera fala, mas é uma incógnita. Tá, é uma incógnita. É uma incógnita. Mas querendo ou não, também pode ajudar a pessoa a ver se ela consegue sonhar mais rápido, né? Ter uma visão diferente já desde criança, né? Uhum. Então eu acho que seria muito bacana se tivesse isso dentro das universidades, das escolas. Acho muito legal isso. Acho que tá tendo até uns universidade contra universidade, né? Também Sim, sim, jogo tem, de jogos tem. eletrônicos, né? Isso é Aham. muito bacana, cara. E acho que seria legal pra tentar mostrar um pouco para as pessoas dar o primeiro passo, né? Uhum. Eu acho que isso é muito bacana. Eu fui numa comunidade, acho que foi em 2018 ou 2017, acho que 2017. E eu fui dar uma palestra lá, né? Conversar com as crianças e tal. E, cara, os professores lá, eles dão aula de esporte eletrônico. às Legal, crianças, cara. Que massa. E isso eu achei muito bacana isso, porque, querendo ou não, isso é um exemplo, por exemplo, um exemplo até do Free Fire. Pô, é uma coisa que dá pra você se conectar, né? Porque é de fácil acesso, né? Free Sim. Fire, qualquer celular roda. Então, hoje em dia, até uma criança de comunidade consegue ter um celular. Então, isso é muito bacana, porque, querendo ou não, você tira pessoas de uma comunidade, às vezes, você pode tirar pessoas de mundos diferentes e se conectar no mesmo mundo.
E isso é muito bacana. E quando eu fui lá, eu até chorei esse dia, cara. Eu achei muito bonito isso, porque, querendo ou não, a gente vai perdendo um pouco desse preconceito que a gente tem. Que jogos só indicam violência, que não é bom pra criança. E pelo contrário, cara, o tanto de pessoas que a gente tem jogando e que tem um futuro brilhante e que não cometem um crime, não cometem nada, são muitas pessoas, né? Então eu queria muito ver até onde os jogos eletrônicos vão chegar, né? Se eles vão conseguir chegar nas Olimpíadas, se vão conseguir chegar mais longe que está agora, de um jeito correto, digamos assim, né? Sim. E eu posso dizer que o Free Fire foi uma boa porta para isso, para se conectar com esses dois mundos. Mas eu quero ver até que ponto ainda o esporte eletrônico vai chegar. Eu vou te dizer que a gente já até conversou aqui, conversamos com a Cherry sobre esse negócio de Olimpíada e tal, e depois eu fiquei pensando, Olimpíada é maravilhoso, tem essa disputa desses atletas, e muita gente gostaria de ter os jogos eletrônicos dentro das Olimpíadas. Eu parei pra pensar, falei assim, se bobear daqui a um tempo a gente vai ter uma Olimpíada de jogos eletrônicos apenas. Com certeza. Sabe? Não vai ser o jogo eletrônico não vai ser uma parte da Olimpíada. Daqui a pouco a gente vai ter a Olimpíada de Jogos Eletrônicos, onde vai estar... eu não sei, talvez eu tô falando uma grande besteira e a chance é grande de eu estar falando uma grande besteira. Mas se eu não tiver, depois vão falar, pô, que maluco lá, uns anos atrás, falou um treco desse aí. Porque eu acho que temos modalidades, que são os jogos, seriam modalidades onde a gente poderia ter uma São várias Olimpíada. modalidades diferentes que a gente tem. Sim. É que os 2 últimos anos da nossa vida aceleraram muito a questão da tecnologia e de implementação de coisas que antes as pessoas ficavam relutando. Tipo, sei lá, trabalhar em home office. Entendeu? Então, tipo, acelerou muito essa coisa da tecnologia e provavelmente a gente vai ter muito mais, mais rápido do que a gente espera essa coisa de... e o eSports dentro de Olimpíada. Teve agora, né? Nas Olimpíadas teve acho que foi Street Fighter, não foi? Acho que a gente tá falando no Tivemos primeiro alguns podcast. jogos, sim. Então, assim, é uma porta de entrada. É muito mais rápido do que a gente tá esperando. E eu concordo super contigo. Super. Cara, eu acho que a gente fica naquela coisa de tentar prever o futuro, né, coach? Mas ninguém consegue, é impossível, né? E felizmente ainda bem que os jogos eletrônicos estão vindo com tanta força, tem tanta gente legal aí apoiando, né? E trazendo mais força ainda para essa situação que pode mudar vidas, igual você falou, por exemplo, o Free Fire, que também vai estar no nosso campeonato aqui. E a gente sabe que, claro, que muito do que acontece é resultado do apoio de várias marcas que acreditam na cultura e nesses talentos novos que estão vindo por aí, né? Esse programa aqui, por exemplo, né, Gijo, é resultado do comprometimento do Fusion com a gente, com o esporte eletrônico e com a comunidade de games. E Fusion veio agora também com a sua garrafinha de 500 ml, que é maravilhosa. Perfeita para um monte de situação, né, Gijo? Não, com certeza. Desde você tá fazendo um treino na academia, você tá jogando, ela é sensacional. Você fecha, ela fica ali, não perde o gás. E é uma coisa que o Henry adora falar, que ele brigou pra ela vir também, né? Esse é o meu momento. Galera, qual que é a câmera? Então, mais uma vez, eu fui responsável pela garrafa de 500 ml. Tá? Enchi o saco durante 2 anos. Opa. E eles me escutaram, porque eu tava cansado de ficar levando 2 latinhas sempre. E agora tem 2 latinhas aqui dentro, praticamente. De nada, pessoal. Não, mas é muito legal. Eu digo isso porque eu faço parte do squad de Fusion. E assim, quando eles me chamaram, eles falaram, a gente queria muito investir mais nessa área de esportes, porque tá crescendo, a gente teve várias reuniões. E assim, ver o interesse das marcas, todas, no geral, nessa área, chega a ser inacreditável você lembrar de como era 5 anos atrás, 6 anos atrás. Eu lembro de como que eu tava fazendo. O que eu tava fazendo? Você Não, lembra? não, calma. Você lembra? Eu lembro. Não, eu já tava morando em São Paulo, eu acho. Já tava morando em São Paulo. Tá lembrando bem. Nossa. Eu tenho uma memória de peixinho de aquário. Não seja supressão. Tá lembrando bem. Mas eu nunca tive a expectativa de que fosse, em tão pouco tempo, ter tanto investimento. Tipo, o programa em si, o Good Game, tudo que a gente vê hoje é muito voltado ao público... Bati, Beto... ao público tanto jovem quanto mais velho que joga, e as pessoas estão respeitando mais. Sim. Cara, na minha época de adolescente, eu não podia ficar jogando. Se eu jogasse... Eu posso usar a palavra com V? Vaga... Minha mãe ficava falando que eu era isso, entendeu?
que eu era Folgado. ficava em casa à toa, saca? Folgado. Então, assim, Vagabundo. vagabundo pode falar. Pode usar. A produção falou. Pode usar. Tudo certo. Já ouvi muito, tá tranquilo. Tamo junto. Cara, a gente vive isso hoje. Eu me mudei pra São Paulo. Eu nasci numa cidade de 3 mil habitantes, onde todos eram primos. Todos eram primos. É muito bom. E moro em São Paulo hoje, a minha vida tem minha independência. Acho que todos vocês tiveram a mesma rotina, a mesma trajetória. Quer dizer, posso estar errado. Não, eu já nasci dentro do esportes. Há 36 anos? É Brinks. Brinks, né? Mentira. Mas, Code, essa chegada das grandes marcas também, você viveu e viu isso também acontecer, né? Quando foi que você deu aquele clique e falou, caraca, mano, CS agora... Acho que foi no campeonato que eu joguei em Nova York também, quando a DHL entrou. Falei, opa. Tinha a DHL e a Tizitos, uma empresa de alimento também. Falei, nossa, agora tá ficando bem grande, porque a Tizitos é muito grande nos Estados Unidos, né? E a DHL também, né? Então, quando eu vi essas duas marcas entrando, eu falei, nossa, agora tá ficando diferente. Tá ficando bem forte aqui fora. E aí, quando eu voltei pro Brasil, foi a época que a Fusion já tava Fusion entrando. tá com a Loud, que a gente tá falando de Free Fire, e Exatamente. explodiu por conta do Free Exatamente. Fire, né? Algumas marcas de banco também entraram, então com isso você já vê, né, que já tá ficando um pouco mais maduro, né, o nosso crescimento, né. Cara, isso é muito legal. Bom, galera, parece que o Code agora vai contar uma coisa que nunca contou. Brincadeira, gente. Não vai não. Ele não vai não. Senta que lá vem história! Vou fazer um corte aqui agora, Code. Não, é brincadeira. Code, eu queria te agradecer aqui essa conversa. Queria saber se você tem algum assunto aí que você quer falar pra essa galera de casa, que a gente não puxou. Vocês podiam ter me perguntado, pra poder dar ensinar a gente como faz um podcast, porque você já foi em muitos podcasts. Eu acho que por aí. vocês abrangeram todos os assuntos, cara. Eu acho que foi bem interessante, a gente falou tanto do lado pessoal, do lado do jogo, isso é bacana. Acho que assunto assim, acho que é isso aí mesmo. Eu não tenho muita coisa pra falar, não. Só se contar as histórias antigas, né? Mas aí pega mal, né? Quer contar uma história? Não vou contar. Conta uma história aí que você, Não, que você tem vergonha. Eu não conto nem na minha stream, não vou contar. Vixe. Não, então. não pode. Bom, então você torce pra não ter um outro, porque eu vou pesquisar sobre isso. E o FNX? A FNX? Tem umas histórias dele, não? Pra você contar? Conta umas histórias dele. Ele é bom de história. As histórias dele são todas as mesmas histórias que eu tava também junto, pô. Então não pode contar, porque Aí não senão pode contar, entrega. pô. Aí entrega, pô. Não. Pô, tem que saber. Conta alguma coisa aí, pô. Conta alguma coisa de alguém que ninguém conhece, então. Que Ninguém conhece? parece um pouco com a sua história. Por um acaso, Assim, um primo seu, que não é você, sabe? Pô, Um amigo. teve uma vez que com a um sua cara, idade. Me você precisa contaram. ver, lá no interior de Minas Gerais, fez um negócio, aí, sei lá, Não não precisa colocar o nome de alguém, mas é uma história parecida, assim, um negócio. Não tem, né? Não tem. Não vou contar, não vai contar nada, gente. É por isso que é chamado de coldzera, é o Exatamente. gelado, né? Esse daí Fica frio aí, tá? fica frio, Neves, Ó. Ó, sacada. Putz. Quem pegou. viu, né? Bom, deixa eu agradecer o Gijo. Gijo, obrigado pelo carinho. Já manda o seu abraço aí pra essa galera de casa. O Henry também, que hoje estava aqui fazendo essa participação especialíssima, tirando o coldzera totalmente da zona de conforto. Coldzera, é isso. Eu fiz o meu papel de te perguntar tudo que eu não poderia e que, enfim, tem pessoas ali fazendo assim pra mim. Só faltou pegar te chacoalhar, assim. Não, mas assim, eu espero que eu não tenha passado do limite. Não, tô tranquilo. Não? Ah, então tá bom. Não. Obrigado, então. Bom, obrigado de novo, talvez sempre bom estar aqui É contigo. nóis. Code, cara, sensacional. Muito Valeu. sucesso, Henry também. Tamo junto. Bater a mãozinha em todo mundo. Muito obrigado você aí de casa que tá assistindo a gente, que tá acompanhando nosso segundo episódio, né? A gente teve o episódio 0, agora segundo episódio que a gente já tá. Ué, era o terceiro? É que é o terceiro. É porque se tinha o for zero. o primeiro. Na conta dele tem 0. Então tem 0, 1 e 2. Exato. Eu Mas e é a Bárbara 3. não somos bons o suficiente pra você? Vocês aí são é- 0. É melhor, entendeu? O episódio piloto. Vocês são 0. Mas De o acordo piloto, com ninguém ele. lembra. De acordo com Não, ele, era o de acordo- primeiro. Tá vendo? Não dá, coach. É É confusão. por isso que as equipes acabam. É por isso que o esporte. acaba Claro, com a culpa é da Falei, o vítima. outgame tem que ser muito bom, Tá né? vendo, coach? Tem que ter entrosamento, tem que colocar cada um pra poder jogar no seu lugar de preferência, essas coisas. Olha aí, Ó, discussão, tá vendo? Vai ter O um coach Game of falou Thrones hoje aqui aqui, ó. desse podcast que você vai ver, que eu vou ter uma conversa ali. Vamos ver com quem vai ficar esse podcast no final, que eu já tô, não Nossa. gostei, não.
Então é isso, gente. Foi muito bom participar do podcast. Essa é a minha última aparição aqui. O Henry vai pegar meu lugar. É isso, gente. Muito obrigado. Quero agradecer ao Tauê e o Gigi por terem segurado o podcast até agora. Esquentar o Semana assento, que vem a né? gente vai ter perguntas muito mais polêmicas, assim, muito mais fotos de pessoas de biquíni, etc. Tá? Mas é isso. Encerramos então com chave de ouro aqui o segundo episódio. Gold, obrigado, viu? Manda uma mensagem aí pra essa galera que tá acompanhando Por aqui esse favor. podcast. Molecada, obrigado aí por ter assistido. Obrigado a vocês também pelo convite. Foi ótimo estar aqui. Obrigado também por, né? Só jogar só um foguinho, né? Avacalhar. Só um foguinho só, né? Se não pode ajudar, atrapalha. O importante é participar. Queria agradecer a todos vocês que torcem por mim. Logo menos vocês vão saber notícias pra onde eu vou. Fiquem tranquilos, não vai demorar muito tempo. E obrigado por tudo aí. Tamo junto. Valeu, galera. Então, como diria o narrador, é GG, né? GG Cast fica por aqui nessa conversa maravilhosa com o nosso mestre aí, o melhor jogador de CS do Brasil de todos os tempos, de acordo comigo e com ele mesmo. Valeu, galera. Um grande abraço e até o próximo episódio. Falou.